Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Papo do Dia nesta quarta-feira. Desde já agradeço os nossos patrocinadores, a Solar Sul e a Planalto Transportes, por estar oferecendo esse programa para vocês. Espero que estejam gostando dos episódios. E assim será o de hoje, que eu tenho convidado mega especial. Mas antes de anunciar ele, vou anunciar o meu host convidado, Gilberto Batista, vulgo meu paizinho, que tá aqui comigo participando. Para quem não sabe, essa parte da comunicação eu herdei muito do meu pai, que já foi radialista, já trabalhou, e eu tô tendo a honra de ter hoje ele aqui do meu lado pela primeira vez, a gente juntos, lado a lado. Eu só não vou chorar porque eu não uso maquiagem. Tô tranquilo. Mas para, tá? Não fala muito. Mas então, seja bem-vindo ao Papo do Dia. Muito obrigado, Vitória. Eu acho que isso foi um planejamento, né? O programa. Ele está sendo de forma realizado, né? Então a gente participou desde o primeiro momento, né? Dessa formação desse Papo do Dia, desse podcast. E tá aí, se tornou viável, e eu que te agradeço a participação aqui hoje do teu programa, né? Embora o papai aqui seja tudo, né? Mas eu te agradeço bastante. É verdade. Então, para a gente dar início, de fato, a esse podcast, vou anunciar o convidado, vou ler um pouquinho sobre ele no final, né? Dizer quem é ele. Ele é ex-atleta profissional, tem uma história turbulenta e cheia de aventuras. E vou dar uma brecha porque eu li o livro dele e é verdade, hein? Eu também. Um jovem comum que decidiu ser diferente e principalmente fazer a diferença no mundo que vivemos. Entre muitos altos e baixos, provou para si mesmo e para todos que é impossível vencer de quem nunca desiste. Então ele é o Leonardo Marcondes, ele que em 2022 lançou uma turnê de palestra em todos os 27 estados brasileiros. Então é uma honra estar te recebendo aqui, Léo. Olha, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal, um papo do dia contigo, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer a tua história e saber aí sobre teus planos, como tudo tá na tua vida. Pô, seja bem-vindo. Muito obrigado, de verdade. Fiquei feliz agora em saber que é a primeira vez que vocês estão oficialmente, né? Juntos? Aqui juntos, então que Eu tô 24 horas, de 24 horas, não, eu digo aqui, né? Nesse momento. Nem vamos entrar no teu livro, né? Mas é mais ou menos assim, rebelde, aquelas coisas. Mas é a primeira vez que eu participo. Que legal, que legal, muito de feliz verdade. e seja contigo, Pô, né? nossa, me sinto lisonjeado, de verdade mesmo. Vai ser um prazer bater um papo, obrigado pelas palavras. E estamos aí para contribuir da melhor forma possível, compartilhar tudo que tem de bom. Ótimo, ótimo. Então, explica pro pessoal, conta um pouquinho da tua história. A gente sabe que é muita coisa para contar nesse meio tempo, né? Mas começar a explicar quem é o Léo Marcondes. Precisaria 2 podcasts. Sempre precisaria de um Então, te tempinho. preparar nesse, já no segundo semestre. Já tem vamos outra, próximo. parte 2. Não, vamos lá. Qual que é, fazendo um resumo assim das coisas mais significantes ou importantes da história, não que tenha momentos mais importantes ou menos, porque toda a história é um contexto, né? Mas basicamente eu sou um cara totalmente comum, né? Então veio de uma família onde a escassez, onde a vida tradicional, sabe? A vida aquela família que trabalha para sobreviver, não tem uma condição financeira legal, não consegue fazer as coisas que quer, mas consegue ter a vida, as necessidades atendidas. Então eu sempre tive todas as necessidades atendidas ao longo da minha vida, né? Com meu pai, com minha mãe. Minha mãe, ela é formada em psicologia, mas não exerceu. Tá exercendo agora, inclusive, mas grande parte da vida não exerceu. Meu pai é formado em educação física, ele era técnico de futebol, mas ele também trabalhava em outros 3 empregos. Então trabalhava de jardineiro, técnico de futebol, padeiro, trabalhava numa clínica. Então ele já fez várias coisas. Então veio de uma família de trabalhadores, tá? E a minha história, ela se desenrola no fato de eu ser um cara muito comum. Em que sentido? Eu nunca tive um talento ou nunca tive alguma coisa que me destacasse da grande maioria. Talvez até o que me destacava das pessoas é que eu aprontava muito, eu era muito agitado, eu era um cara muito enérgico e tal, e isso inclusive me prejudicou. Essa é a minha característica. O Léo é o gurizinho que causa problema, entendeu? O gurizinho que transtorna. Talvez essa é a minha principal característica, né? O meu talento, transtornar. A professora devia dizer assim, puta merda, lá veio o Léo. Exatamente, eu era esse cara. Por que não faltou o dia? Eu era esse cara, exatamente. É isso, né? E isso, na verdade, o que na minha história, né, começou a não me incomodar, mas que fez que foi assim, me levando para um lado diferente, é que eu não me encaixava no meio comum, entendeu? O comum nunca foi uma coisa que me atraiu muito, sabe? Eu sempre fui um cara que gostava de fazer as coisas diferentes, gostava de ir pro lado diferente, gostava de explorar o diferente. Se está todo mundo tomando assim, por que eu não tomo assim, entendeu? Eu sempre fui assim, sempre meio do contra, sabe? E isso aí me dava prazer. Eu percebi que, sendo do contra, eu conseguia atingir coisas que eu gostava. Eu tinha prazeres que vivendo comum eu não teria, né? Desde
desde criança isso, tá? Então, desde criança eu vim sendo meio diferente. E o que aconteceu na minha vida, de fato, que começou, digamos, a minha história como um todo, foi o esporte. Né? A revolução. Que eu comecei a me transformar num homem ou num adolescente e tal, porque muito jovem eu já conhecia o esporte, com 8 anos de idade, e aquilo ali me mexeu comigo. Eu sempre fui uma criança muito intensa, então o esporte ele me disse assim, é aqui que tu vai ficar. Entendeu? O esporte me amarrou de uma forma muito incrível. Tu centralizou toda a tua Toda minha energia energia, no toda esporte. aquela adrenalina em algo que me dava muito prazer, que era agregava jogar, pra ti, né? e que tinha a ver com toda a minha personalidade, minhas características, né? Então tem tudo isso a ver também. E eu, com 8 anos de idade, defini que eu ia ser atleta profissional. Isso é bem engraçado, né? É estranho, mas é verdade. Eu, com 8 anos de idade, não fazia mais nada. A partir dos 8, eu não fiz mais nada. Eu não estudava, eu não fazia nada. Tá? Eu não estou dizendo que isso é legal, mas eu era muito focado. Era meu objetivo ser atleta profissional. E a minha característica continua a mesma, né? Que eu não tinha nenhum talento sobrenatural. Então não é que eu era aquele cara que tem um talento incrível e ele quer muito ser jogador e tá todo mundo de olho e tudo tá favorável para ele. Não, eu era um cara totalmente comum. Só tinha uma coisa em comum, tu é grande, né? Mas pro vôlei nem tanto. Mas pro vôlei nem tanto. Pô, tem 1,80, 1,82, né? Pro vôlei pequenininho. Quanto tem? 1,82. Mas é acima da média. Se eu já estou olhando, pô, o cara é grande, pelo menos pra ser alguma coisa. E Léo, quando tu fala assim que com 8 anos tu já tinha certeza de que tu queria ser um atleta profissional, tu acha que isso é oriundo da criação que tu teve dos teus pais? Seria muito tipo assim, vou lá, eu aposto, eu faço, de coragem? Ou tu acredita que isso já é algo muito teu desde sempre? Com certeza eu puxei. Eu, assim, sou muito grato e grata por aquilo que meus pais fizeram. Eles são duas pessoas que... Pô, tudo aquilo que eu sou hoje, com certeza, vem deles. Porque, pô, meu pai e minha mãe, por exemplo, eles foram os primeiros da história da família a sair do país, por exemplo. Eles não sabiam falar inglês, não sabiam fazer nada. Eles pegaram um avião e foram para Londres. E ficaram em Londres trabalhando 2 anos e pouco, literalmente em tudo que precisava para poder sobreviver, para poder ganhar dinheiro, para poder tentar construir uma vida, entendeu? Então eles nunca foram pessoas prósperas financeiramente falando. Mas eles sempre foram vencedores, sempre foram campeões, sempre foram pessoas que lutaram, que buscaram, que realizaram, que exploraram, não tinham medo, entendeu? Porque, aliás, tinham medo, mas eles enfrentavam os seus medos, entende? Claro. Então isso tudo eu herdei deles, com certeza absoluta, e eu honro muito eles por causa disso, e eu gosto de falar sobre isso, porque quando eu falo sobre isso, eu me conecto com eles, né? Eu sei que vem deles isso, eu tenho muito prazer em falar isso aí. E com 8 anos de idade, daí tão jovem, eu descobri uma coisa que fazia sentido para mim, e aí eu canalizei toda a minha energia, essa coragem, essa determinação deles, eu canalizei uma coisa que fazia sentido para mim. E aí é interessante porque eu falo assim, isso aconteceu depois da minha carreira dentro do esporte. Imagina, com 8 anos eu comecei a jogar, né? Eu era um cara muito mediano, tá? Só que eu me esforçava muito, eu era muito dedicado porque eu tinha aquela minha meta, aquele meu objetivo. Então eu nunca fui um cara acima da média. Nunca fui um cara que todo mundo... Sabe aquele cara que tu olha e tu diz, não, esse cara aí, ele é muito bom naquilo que ele faz. Então, ele nasceu pra isso. Nunca teve esse tipo de comentário. Porque eu não tinha nascido pro esporte mesmo, eu confesso. Só que eu sabia que se eu treinasse muito, eu conseguiria me destacar e conseguiria atingir aquilo que eu queria. E aí, o que aconteceu foi que, quando eu era muito jovem, eu tinha duas esferas, né? Porque eu era jovem, mas eu queria ser profissional. E tinha os profissionais que já eram profissionais, os mais velhos. E eu me incomodava com o fato de perceber que só eles eram profissionais e eu não. Por que eu não podia ser profissional? Eu me lembro que aos 14 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a me perguntar por que os caras de 20 anos, 22, eles são profissionais, e por que eu com 14 não posso ser? O que eles estão fazendo de diferente de mim? E eu nunca vou esquecer de um cara, o Marcelo se chama ele, um técnico que eu tive, que ele fez, todo time no final do treinamento tem um reuniãozinho assim, né, normalmente. E ele foi um treino meio ruim, e ele chegou e falou assim, você sabe qual que é a diferença entre um atleta amador e um atleta profissional? Você sabe o que é ser um atleta profissional? E eu, caraca, que bom que ele vai falar isso, porque eu quero entender essa porra, porque não é possível que eu não sou profissional se eu faço a mesma coisa que eles. Só porque eu não ganho a vida com isso ainda? Só porque eu sou muito jovem? E aí ele falou uma coisa que mudou minha vida para sempre, eu levo isso. Que o profissional, ele não é determinado por quanto ele ganha, por a idade que ele tem, mas pela conduta que ele executa, por aquilo que ele faz. E aí eu comecei a perceber que eu já era profissional há muito tempo. Porque eu já tinha a conduta de um atleta profissional. O que é a conduta de um atleta profissional? É ser uma pessoa comprometida, ser uma pessoa que come bem, que cuida de todas as esferas do próprio corpo, da própria técnica, da própria estratégia de jogo. Um atleta completo. E aí eu me lembro que aquilo me aliviou demais, porque eu comecei a me reconhecer de fato como um atleta profissional. E eu fiquei nesse ritmo de ser um atleta profissional até encerrar a minha carreira, que foi cedo, só que quando eu fui jogar na Itália, eu realizei meu grande sonho aos 20, 21 anos de idade ali, foi em 2017, né? Então, a minha história, ela gira tudo em torno disso. Um cara muito comum,
que teve diversas dificuldades ao longo do caminho e que, apesar de todas as dificuldades ao longo do caminho, conseguiu chegar onde queria. Por quê? Porque não parou até conseguir, porque eu não desisti em nenhum momento e porque eu consegui, digamos assim, focar minha energia naquilo que realmente fazia sentido. E existem passos, né, digamos, talvez para ou características para você se dar bem em qualquer coisa, que é você dar o teu máximo, que é você gostar do que faz, que é você estar disposto a ir até o fim, ou seja, você não parar, você mudar talvez de rota, mas continuar indo na mesma direção, né, encontrando novos caminhos, e foi isso que eu fiz. Assim foi minha carreira toda, eu passei por diversas dificuldades, né? Eu tenho o meu livro, A Jornada 2.0, inclusive eu tenho um presente para ti ali depois, que eu explico tudo isso, e é feita de altos e baixos, assim como a vida de qualquer pessoa que eu percebo que realmente construiu grandes coisas, por mais que às vezes, né, num podcast, ou às vezes na internet, ou às vezes no jornal, tu olha pra vida da pessoa e parece que ela tá sempre bem, parece que ela nunca passou tanta dificuldade, que ela nunca chorou, que ela nunca quis fazer coisa errada, que ela nunca cometeu erros. Não, eu, como todas as pessoas, cometi vários erros, dei vários deslizes, fiz muita coisa errada, me atrasei várias vezes, só que mesmo assim consegui chegar no destino final, no primeiro grande destino final da minha vida, que era me tornar atleta profissional e jogar no melhor vôlei do mundo, que era a Itália. E foi o que eu consegui. Eu comecei aos 8 anos de idade a jogar, enfrentei diversas dificuldades, cirurgias, não sei o que, e aos 21 anos de idade, de forma inédita, não existe até hoje um registro, pelo menos eu não conheço, de um atleta brasileiro não, que saiu do Brasil e foi contratado para jogar na Itália aos 20 anos de idade. Sendo levantador com 1,83. Não existe, porque é muito jovem. Foi muito precoce. Toda a minha jornada foi muito precoce. Então, aos 21 anos de idade, quando eu realizei meu sonho no esporte, inclusive eu resolvi parar. E aí aí que tu quis parar. Aí que eu quis parar. Aí vem outra coisa, né? Que vem dos meus pais, assim, né? A coragem de fazer isso também, que eu puxei deles, porque é contra... Porque normalmente tu iria continuar, claro, já que foi contratado... Atingir não, isso um é uma loucura. Sonho, isso né? é Dá legal. uma sequência, né? Assim, hoje, né? sabe, hoje é muito legal, porque... E como é que tu te sente hoje assim, porra, eu acho que eu fiz o correto legal mesmo. isso. Ou assim, que merda. Isso é muito não legal, fiz, cara, porque... Isso aí não foi legal eu ter feito. É porque hoje, quando eu falo sobre isso, é interessante, porque me dá uma sensação muito boa. Como eu queria, assim, conseguir voltar no tempo... E conseguir entender exatamente o que eu pensei. Assim, exatamente. Reviver aquele momento, sabe? Porque é muito louco, cara. Tem que ser muito louco pra fazer isso. Tem um monte de louco que quer chegar, né? Eu vejo pelo meu filho, que foi atleta de futebol. Só que chegou um momento ele parou, até porque viu que as circunstâncias não o levariam a esse sonho. Sim. Então ele teve a dignidade e a humildade de parar no momento... considerado para ele o atual momento, né? Preferiu um outro caminho no esporte, mas na questão, tu falou de técnico, preparador físico, está se preparando para isso, né? Então eu queria estar também uma mosquinha na tua cabeça naquele dia assim, agora que eu vou parar. E pensar ainda, né, Léo, que tu foi pra Itália sendo levantador, que foi uma mudança que tu teve no meio do caminho, em que ninguém acreditava em ti, mas tu acreditou, lutou, treinou sozinho, na verdade, né? Então, olha só que loucura, né? Se tu não tivesse mudado, talvez, na outra posição que tu estava antes... Olha que legal, ela tá puxando uma coisa que eu nunca falei. Tu não iria ter conseguido mudar isso, né? E chegar até onde... Pra te ver como pequenas ações que a gente passa ao longo do processo, elas significam, às vezes, muito mais do que aquelas decisivas, nossa, isso, né? Essa história, vou contar essa parte aí pra esclarecer bem, que foi bem legal essa coisa que tu falou. Olha que legal, cara. E eu era jovem, cara. Inclusive foi aqui em Porto Alegre, tá? Porto Alegre não, foi São Leopoldo, na verdade. Eu vim jogar um campeonato brasileiro aqui em São Leopoldo, 2013, tá? 2013, joguei campeonato brasileiro em São Leopoldo, aquele ginásio que tem, acho que é o único de São Leopoldo, grandão, bem grandão. Joguei lá o campeonato brasileiro, cara. E eu era ponteiro. Ponteiro é uma posição do vôlei, né? Eu atacava e tal, era ponteiro, eu era muito técnico e tal, porque eu me esforçava demais, beleza. E nesse campeonato brasileiro, eu me reuni, eu estava no time, né? Onde nesse time tinham os melhores jogadores do Brasil daquela categoria, porque eu não era adulto ainda, né? Não me lembro que era infanto, acho, tal, categoria 16 anos, sei lá. E aí, eu tava com os melhores do Brasil, ou seja, todos os melhores jogadores do Brasil estavam ali, porque as melhores seleções de cada estado estavam lá e já era. E eu percebi um déficit, um problema. Porque eu vi que os levantadores, tá, eles não eram bons. Eu percebi que os times, eles tinham um furo, assim, que os levantadores não tinham qualidade. De ambos. De todos os times. Tinham pouquíssimos levantadores que eram bons de fato. E eu pensei, cara, se esses levantadores que estão aqui são os melhores levantadores do Brasil,
Imagina os piores, entendeu? E aí eu encaixei vários pontos, porque eu percebi, beleza, isso tem uma falha aí. No mercado tem um buraco. Já tem um tá buraco faltando o ali. levantador, tá faltando essa posição. Sim. Segundo, sendo o levantador é uma das poucas posições que tu consegue treinar sozinho. O levantador, ele não verdade. precisa de alguém para ajudar ele, verdade. para treinar. Claro, Ele sozinho, determinado claro. exercício ele tem que fazer com alguém, mas ele consegue ficar o dia inteiro dando toque, fortalecendo o punho, ele consegue o dia inteiro ficar na biruta sozinho, ou com a ajuda de alguém só jogando a bola para ele e ele acertando a biruta, entendeu? Então o levantador ele tem mais autonomia. Terceiro ponto, o levantador ele manda no jogo, então ele é o protagonista. O levantador, obrigatoriamente, ele tem que ser o protagonista da por ele. partida. Então, se tu ganha, é grande responsabilidade do levantador. Se tu perde, é grande responsabilidade do levantador. Então, tem que assumir responsabilidade. Ou seja, ele chama muita atenção. E qual que é o segredo para tu ser contratado, para tu vencer na vida? É tu chamar atenção. As pessoas precisam te ver. E o outro ponto que eu vi é que eu estava numa posição onde o meu destino era ser líbero. Porque eu era um ponteiro que passava muito bem. Então, eu ia ser líbero. E líbero tem somente um por time. Todo time tem apenas um líbero. E normalmente o líbero do time é alguém muito caseiro. Isso é uma coisa do esporte em si, né? Se tu for parar pra ver, a maioria dos clubes, tá? Eles têm líberos que são de casa. Porque o líbero é uma posição que ela é única, ela é de muita confiança e é um só. Imagina, cada time é um líbero só. Sim. Então imagina que se tem 30 times no Brasil, tem 30 líberos. Claro. Só que tem ao mesmo tempo 60 levantadores. Ou seja, a minha chance de ser contratado dobra. Porque eu tenho 2 vezes a possibilidade de me contratarem como primeiro ou como segundo levantador. E aí eu decidi me tornar levantador. Naquele campeonato, aqui em São Leopoldo. Eu decidi me tornar levantador, só que foi bem difícil. Por quê? Porque meu técnico não queria que eu virasse levantador, Claro, porque óbvio. eu era bom técnico, eu era bom como líbero, mas na minha cabeça aquela era a melhor decisão. Sim. E aí, todo mundo contra e tal, e eu fiz minha estrada. E eu peguei, comprei uma câmera, né? Comprei uma câmera de filmagem, e eu filmava todos os treinos. Eu fui o primeiro cara, nunca eu vi isso, assim, de um jogador que comprou a câmera pra ele filmar os seus treinos, todo mundo ficava de cara, é uma coisa inédita. Esse cara é um maluco. Todos os meus treinos eu filmava, todos os meus treinos eu chegava em casa e eu assistia todos os treinos em câmera lenta pra ver os meus próprios movimentos, porque ninguém queria me ajudar de fato, né? Claro. Então, não é que não queriam me ajudar, mas o técnico me falou bem claro, bom, tu vai ter que fazer por tua conta, entendeu? Tu vai ter que se dedicar por fora, porque pra tu pegar as manhas de uma nova posição, é como se tu fosse mudar do setor financeiro pro setor Com jurídico. certeza, Pô, com é certeza. pode ser a mesma empresa. E o mas cara contava contigo naquela o posição cara contava comigo ainda, naquela né? posição, exatamente. Então foi uma Iria decisão. perder alguém, ele que tava ali Exatamente. bom, né? Só que foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, com certeza, porque isso resultou lá na frente e eu consegui ser contratado para jogar na Itália, por exemplo. Porque, para te ter uma ideia, na Itália, adivinha só, o líbero era da casa. Ah. Então eu nunca teria sido contratado para jogar na Itália, porque o líbero era de lá, entendeu? Então a minha possibilidade realmente aumentou. Foi um passo estratégico que eu fiz para chegar no ponto final. Isso é interessante ver, né? Como às vezes, para tu chegar no teu destino final, tu tem que mudar o caminho. Eu ia ser o quê? Ponteiro. Não dá. Então tá bom. Então eu vou tentar como levantador. Como líbero. Ah, não. Mas eu acho que o levantador é mais inteligente. Então peraí, deixa eu me adaptar, pô. Claro. E aí vem todo aquele sacrifício da adaptação, né? Porque enquanto tinham levantadores que estavam há 5 anos na posição, eu estava há 6 meses. Então eu tinha que treinar 1000 vezes mais, e eu treinava 1000 vezes mais mesmo para conseguir me igualar, melhorar. E uma coisa que e por me aí vai. chamou bastante atenção relacionado ao tu mudar de posição é que tu menciona no próprio livro a questão de a gente não dá pra se comparar com o outro, né? Tu tem que se comparar sempre a si mesmo. É. No caso, se eu vou ficar... Quantas horas que ele treina? Sim. Não, quantas horas que Que eu vou eu treinar treino. mais do que ontem, mais que eu do que posso dar o ontem. meu melhor. Exatamente. Então, toda a tua preparação de tudo que tu teve, todos os processos até chegar à Itália, é Sim. muito legal. É Eu legal. me apaixonei pelo teu livro. Que legal. Feliz. Tu leu todo ele? Leu todo Olha, eu vou quase. ser sincera, tá? Olha, assim, o pai, ele te conheceu no São Jerônimo, no evento, Sim, mas depois foi a gente sábado. vai... Foi sábado. Foi A sábado. gente 3, vai 4 entrar no mérito depois, né? A gente vai desenrolando. E o pai falou assim, filho, já que eu vou participar, vou dar uma lidinha, participei da palestra, assim, então tá, pai. Olha aí, Léo, chegou a pizza. chegou a O Oh, Léo, meu Deus do céu. pizza da salve do Diego. Salve, Oh, Diegão! meu Deus. Leva lá pra casa. Tá, Diego? Não, esse é um outro sigilo de endereço. Só eu que sei. Oh. Léo tá com Nossa, fome, coitado. infinito, cara. Matheus que também delícia. o Matheus pode pegar, tá, Matheus? Não tem frescura. Pode ir, ó, Eu chega sempre aqui, brinco pega. que eu não quero tem. ser Ana Maria Braga, né? Que as pessoas vão almoçar. Almoçar não, tomar o café da manhã com ela e ninguém come. Então pode ficar à Caraca, vontade, que tá? honra. Pode Até comer fazer. mesmo. Matheus, faz um vizinho aqui pra mim. Eu, Léo, pode comer mesmo e dizer, não precisa dizer, tá bom, não precisa. Pô, então. Enquanto, pode ir comendo lá que eu vou falando daí. E aí eu... Aí, ó. Tamo em casa, literalmente. Diego, Tamo demais. E aí o pai, né? Eu pensei, bom, o pai vai ler o livro agora e um pouquinho antes do programa eu vou ler
o livro, né? E eu peguei o livro agora de manhã, fui me maquiar, tava eu me maquiando e o livro aqui, ó. Depois saí da maquiagem, comecei a ler. Daí fui fazer o meu cabelo, comecei a ler. Tu não tem noção. Eu tô em casa, ela saiu pra fazer a maquiagem, essas coisas todas aí. Né? O pai Uber não levou porque tinha que participar daqui. Aí eu peguei, mas cadê esse livro, meu Cadê Deus? o livro? E vou no meu escritório, subo, não sei o quê. Vamos mandar uma mensagem. Cadê o livro do Léo? Como assim? Tá comigo? Mas não, tu me devolve que eu preciso, eu quero ler uma Filha, parte. aonde está o livro do Léo? Tu pegou, disse, peguei. Mas resumindo, né? Eu tô finalizando o livro em uma manhã. Que legal. Eu sou apaixonada por ler, né? Eu gosto muito de ler. Mas o teu livro, e ainda pensar que tu nasceu na Itália, né? Que tu aprendeu um segundo idioma, que tu disse ali que é uma forma muito pontual e tua de escrever e de falar, parece que a gente entra dentro da história e consegue sentir como se fosse verdade. tu. Uau, que legal. E isso é uma coisa aí, eu leio bastante, hein? Que Antes legal, de chegar, é verdade. então, olha, meus parabéns. Que legal. Maravilhoso. Pô, obrigado. Pra quem não conhece ainda, vale a pena. Eu vou Assim, ser bem independente do franco nível e da pra todo linguagem, mundo. né? Porque tem gente que não lê tanto, Sim, gente que sim. lê mais, mas é uma linguagem que é fácil pra todo mundo. A Vitória né? já me deu 2 livros, tá lá. Ele nem abriu. Nem Ele abriu. Sabe qual Mas que é? tu também não gostava de ler, Não. né? Eu li no É livro que tu não, né? Não. Pô, eu gosto Sabe qual de que é a ler. história do livro? É interessante. Eu acho que até no livro eu descrevo isso numa parte que foi em 2016 que eu decidi que eu ia ter ali um livro um dia. Porque foi um momento muito difícil, muito crítico, né? E eu me lembro que eu tava... A cena, assim, emblemática que eu tenho na cabeça é eu lá em Uberlândia, numa caminha de madeira não, de ferro, assim, toda barulhenta, e eu deito com um monte de problema no joelho, um monte de dor, e trabalhando de faxineiro e de garçom, e sabe, vivendo uma vida que estava longe de ser aquilo que eu imaginava pra mim, assim, um momento muito crítico. E eu deito assim naquela cama barulhenta pra caramba, e eu deito e tal, mas ao mesmo tempo me sinto muito grato, porque eu tinha acabado de conquistar pelo menos um lugarzinho ali naquela pensão. Com certeza. Era uma pensão com 14 quartos e uma geladeira, então eu tinha pelo menos o meu quarto, porque Com antes eu tava de certeza. favor na casa de outro cara. Então eu tava ao mesmo tempo muito grato, com muita dor, sofrendo, chorando, babá. E eu pensei assim, cara, não é possível. Não é possível que eu tô vivendo tudo isso, tendo toda essa experiência, esse festival de sensações dentro de mim, e isso aqui não vai servir para nada. Não é possível. Um dia, isso aqui vai estar num livro e isso vai inspirar milhares de pessoas. Um dia eu vou escrever um livro, mesmo sem saber escrever direito, eu vou escrever um livro e esse livro vai inspirar milhares de pessoas. Isso não é é à incrível toa. demais, isso é fantástico, né? E, cara, aquele dia, eu tenho até hoje o diário, porque naquele dia eu comecei a escrever um diário de todos os dias da minha vida, descrevendo o que eu tava sentindo naquele dia. Eu tenho de Na beira da 2016. praia. De 2016, Em cara. áudio. Mas foi- E aí, o que eu fiz? Ah, sim. Não, esse Ah. foi antes ainda. Esse foi em 2016. entendi, Eu comecei a escrever entendi. um diarinho. E esse diarinho, claro, ao longo do tempo, de 2016 Claro. até 2020, que foi quando eu gravei o áudio do livro, eu falhei algumas vezes, né? Então teve meses que eu não escrevi. Mas eu sempre voltava e dizia, pô, meus últimos 3 meses foram assim. E eu tenho até hoje esse diário. Eu vou escrevendo, todo dia eu tenho uma tarefa que é escrever um diário assim na minha vida, pra poder lembrar e tal. E o livro, ele é isso, cara. Ele é uma coisa, tipo assim... Ele é literalmente para eternizar aqueles momentos. Eternizar. Eu não gosto nem da ideia de pensar em esquecer do meu passado, entendeu? Eu gosto de lembrar, de frisar, porque foram momentos muito difíceis, muito tristes, muito complexos, né? E de novo, não é comparando com os passados de outras pessoas, mas é para mim. Foi uma coisa complexa e difícil, só que eu gosto de lembrar. E eu gosto de ver o quanto que eu aprendi. E eu gosto de ver principalmente quanto isso é útil para outras pessoas. E principalmente também tu saber de onde que tu veio, né? Por tudo que tu passou. Tá aqui, né? Ci sono de cose che mi ricorderò per sempre. Chi sono e di dove sono venuto. Bom, eu não entendi nada, mas eu aqui tá entendi o escrito. significado. né? Existem 2 coisas que eu lembrarei para sempre. Quem sou e de onde eu vim. Sempre. É isso. Entendeu? As origens, não tem jeito. O teu livro é como a Vitória falou, na realidade tu entra dentro da história. Sem querer, tu entra dentro da história. Que legal. Porque eu comecei a ler também, já começou pelos teus pais, né? Desculpe, no bom sentido, né? Porque às vezes eu sou meio malucão também, aí ela diz, tu é meio maluco. Eu sou o equilíbrio, ele é Ela é o equilíbrio, eu sou o malucão. Mas ali quando tu cita que teus pais tinham tudo para fazer o tradicional aqui, que muitas famílias fazem, né? Eu entendi lá a percepção da tua, plenamente da tua palestra, né? E realmente, se nós formos ver 95% da nossa população do Brasil e do mundo, de repente, Sim. eles ficam num quadradinho que, pô, passei num concurso público, tô legal e aqui eu vou viver e acabou a história. Sim.
Então, tu entra dentro da história do livro sem querer e tu começa a absorver aquilo e tu começa a querer ler mais, entendeu? Que legal. E aí chegou, 20 para uma, assim, puta, eu vou ter que ir lá, vou ter que parar de ler o livro. Mas, realmente, tu entra nessa história. Eu vi que o livro ele é recheado da questão do esporte. Sim, né? sim, porque foi a minha Foi a trajetória. tua ferramenta, acredito eu, para ti daqui a pouco chegar onde a gente quer, tornar, que sim. As palestras, enfim, Sim. como houve essa modificação, como é que, né? Enquanto o certeza. Léo vai comendo a pizzazinha, Vou comendo. chegar o momento dos Não, aqui, ô, patrocinadores. Matheus. O Matheus tá assim, ó. O Matheus tá assim, pega ó. aqui, imagina. Mas vamos falar então da Solar Sul, nossa patrocinadora. São 6 filiais no Rio Grande do Sul, mais de 3.500 projetos e eles são referência em pós-venda no sul do Brasil. Então, se tu tens interesse em estar economizando na conta de luz, pode apontar a câmera no QR Code que está aqui aparecendo, né, que vocês vão poder fazer esse orçamento e conversar com alguém da equipe. E a Planalto Transportes, a sua segurança é a prioridade deles. Eles também têm a Planalto Turismo com os melhores pacotes de viagem. Então, também tem aqui a promoção Papo do Dia 20, que garante 20% de desconto em qualquer emissão de bilhetes, né, de passagens. E também a promoção que está rolando no nosso Instagram, Papo do Dia Podcast, que é do sorteio de 2 passagens para qualquer destino do Brasil. Então, pode estar aí acessando. Eu acho que Agora... eu pedi lá pro Zé Pedro. Não É vou verdade. concorrer. Dando continuidade, então, Léo, a gente já teve assim, a oportunidade de saber... quiser um café lá, Léo. Joana, tranquilo, obrigado. Sem problema de um pouquinho, né, assim, né, de todo o processo. Teve ali a questão, porque a questão da mentalidade e do autoconhecimento, eu acho que de toda a tua história, tu conseguiu o que tu queria, porque a gente sabe que o processo, às vezes, é mais importante do que a chegada. Tu aprende muito mais ao longo do que quando tu, de fato, realiza o teu sonho. Onde houve esse boom do autoconhecimento para entrar na tua realidade que tu vive hoje? Legal. É por isso que eu te disse lá, queria ser uma mosquinha para saber. Se assim, eu não quero mais jogar na Itália. Sim. Né? Na verdade... Olha, cara, parabéns, viu? Tem que ter muita Teve coragem. muita coragem. Sim, Parabéns. sim. Não, foi bem difícil. Foi uma decisão bem complicada. O meu pai foi o mais afetado nisso aí. Se tu perguntar pra ele, é legal até falar com ele sobre isso hoje. Hoje, obviamente, ele superou bem. Vou perguntar um dia pra ele. Mas ele diz, meu Deus, ele não compreendia, né? Porque meu pai, ele foi meu primeiro técnico. Ele que me ensinou a dar uma manchete. De educação física, né? Então, assim, ele não entendia como que aquele Léo, que se esforçou tanto pra chegar lá, tava percorrendo um novo caminho. Mas principalmente por quê? Porque na visão dele, pelas experiências dele, talvez não existia outro caminho. Entende? Como ele é um cara totalmente diferente não, nós somos muito parecidos, mas eu cresci num mundo diferente, ele me treinou para um mundo diferente, e ele me treinou para enxergar outros caminhos, e caminhos que provavelmente se ele estivesse no meu lugar ele não enxergaria. Então para ele, eu tava burro, tava cego. Só que na verdade não, porque foi ele mesmo que me treinou a enxergar novos horizontes, entendeu? Então, na verdade, o ter tomado a decisão de parar, que foi a coisa que mais frustrou ele na época, foi na verdade aquilo que ele me treinou a fazer, entendeu? De olhar além do horizonte, não se limitar somente a uma coisa. Isso é bem, bem louco. Mas a parada do autoconhecimento, né? Como que encaixou isso? Eu chego na seguinte conclusão hoje, né? Que o autoconhecimento, ele é obrigatório. Uma hora ou outra, cada pessoa vai se conhecer. E existem 2 caminhos. Ou porque você tem interesse em se conhecer, ou porque tu vai ser obrigado a se conhecer. E eu fui obrigado, porque eu não gosto muito das coisas leves, né? Ao longo da minha vida, eu sempre tive que provar na dor. Eu sempre quis testar os limites. E a primeira vez que eu tive contato com o autoconhecimento foi em 2015, quando eu ainda jogava. Em 2015, eu tive que fazer 2 cirurgias, né? Uma seguida da outra. Foi um momento muito trágico também. Joelho e apendicite. Exatamente. E naquele momento, foi um momento onde eu, assim, quase fiquei louco. De verdade. Porque eu era um cara muito enérgico, um cara muito ativo, um cara muito forte. Imagina, no sentido assim... E aí, eu tive problema do joelho. E em seguida, eu tava longe de casa, no Rio de Janeiro, sozinho, né, tal. E tive apendicite. E aí, eu com medo dos caras me mandar embora, tal, não sei o quê. E eu tive que ficar sozinho. Porque com a apendicite quase estourada lá, eu, depois dos pontos, não conseguia nem respirar direito. Claro, é horrível. A apendicite é muito ruim. E aí, nesse momento, nessas 2 semanas, 15 dias de recuperação, eu tive que ficar quieto, em silêncio, sem fazer nada. Foi a primeira vez na minha vida, assim, a minha mãe descreve isso nitidamente. Eu nunca na minha vida fiquei quieto em silêncio sem fazer nada. Nunca. A primeira vez foi em 2015. Foi o primeiro contato que eu tive de não poder
tá em movimento. Sabe? O Léo tirou férias dele mesmo. É engraçado. Primeiras férias do Léo. Primeiras férias do Léo, Tu tem que então. ficar 2015 parado. tu tinha quantos anos só pra poder... Eu sou A de gente não quer 96, dizer que eu tu sou tem uns ruim de... 50 anos. Não. Eu sou ruim de conta, mas 2015, eu fiz 18 em 2013, então 2015... Ah, eu sou péssima em matemática. Eu também sou péssimo. Só que eu, sabe porque é A agosto única que eu coisa fiz? que eu sei, eu nasci em Léo, 96. Tá, só um pouquinho. Então, Tá, parei. A única coisa que eu sei é que eu tenho 45. Isso eu sei. Eu também, eu tenho 26, tá tudo certo. E 2015? ainda. Tudo certo, o resto 2015. aí... 19. 19 anos, perfeito. 2015 tinha 19 anos, estava nessa situação. Fiz 19 em 2015, né? Então tinha 18 porque era começo do ano, perfeito. E aí, nesse momento, eu comecei a me conectar comigo. Porque eu tava sozinho, tava sem nada, tava sem... Não tinha nem Mas Instagram na época. Léo, como assim conectar? Sabe o que foi o gatilho me mesmo? Ajuda aí, assim. O gatilho foi o seguinte. Conectar, porque às vezes eu tento me conectar e eu fico voando pro outro lado, entendeu? Sabe qual foi o gatilho principal? Foi uma tia minha, chama Fátima, tá? Essa tia Fátima, ela leu um livro. E ela leu um livro e comprou um livro e deu de presente pra minha mãe, porque no final do livro, o livro recomenda pra você comprar uma cópia e dar de presente pra alguém que você gosta. E a minha mãe leu esse livro. E a minha mãe seguiu a instrução, olha aí o livro. E a minha mãe seguiu a instrução. Marqueteiro, cara. A minha mãe seguiu a merda. instrução e deu o livro pra mim. E como eu levei esse livro lá pra Resende, tava no Rio de Janeiro, em Resende. Maravilhoso Tá? esse livro. E aí, como eu tava lá, não tinha nada pra fazer, tava sozinho, abandonado, literalmente, eu comecei a ler aquele livro. E aquele livro fez eu me conhecer, porque aquele livro falava sobre algo que me interessava, que é sobre riqueza. E aquela situação que eu tava vivendo ali era a situação de um pobre. Claro. Entendeu? E ali Totalmente eu senti adverso a ao dor que- de ser um pobre. que é o De que o você livro- estar no lugar, né? Precário, de estar dependendo dos outros para sobreviver, entendeu? Porque será que o cara vai me pagar no final do mês? Entendeu? Vários problemas ali que eu tava vivendo que seriam solucionados com dinheiro. E o nome do livro é Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro Segredos muito da clássico, Mente né? Milionária. É. Muito clássico. E depois, futuramente, inclusive, nós podemos continuar, porque Claro. foi o treinamento que mudou minha vida. Depois, esse mesmo treinamento, por coincidência, não existe, mas enfim. Tá, mas com isso tu quer dizer Esse que essa livro conexão, essa chave... Foi a primeira vez na minha quando vida tu leu que eu Opa. li e aquele livro trouxe perguntas e questionamentos a respeito de mim Perguntas e mesmo. questionamentos. Tipo, por quê? Porque ele é um livro muito É que ele reflexivo. te faz olhar pra si. É isso, é um livro muito reflexivo. Claro que ele é focado em dinheiro. Ele fala muito da prosperidade financeira, como você evoluir financeiramente. Só que, na verdade, para você crescer financeiramente, tu precisa crescer internamente. Tu Exatamente. precisa melhorar. É o ser rico antes A de ter a palestra riqueza. foi muito pontual É nisso. justamente isso. Então, o livro ele leva isso, a você entender o teu ser, como você pode se tornar uma pessoa rica para que consiga ter a riqueza que você tanto deseja. E ali foi a porta de entrada. E ali eu comecei a ler, eu comecei a estudar, só que depois eu decaí, porque é aquela coisa, né? Quando tu tá tendo a dificuldade, tu se esforça para solucionar. Quando a dificuldade começa a passar, tu dá uma relaxada, diz agora eu não preciso mais. E aí depois eu parei, me afastei de novo do desenvolvimento pessoal, entende? Depois de um tempo, eu me recuperei e tal, daí passei outras dificuldades, mas eu parei de ler tanto, parei de estudar tanto, parei de me conhecer tanto, e foi aí que aconteceu uma outra grande queda na minha vida depois, te entendeu? ver, né? Porque aquela coisa, isso se for parar pra ver, não tem lógica nenhuma, né? Se eu fiz determinadas coisas que me trouxeram até aqui, e agora eu quero ir pra lá, é claro que o que eu fiz até aqui não vai me levar pra lá. Porque se o que eu fiz até aqui me trouxe até aqui, não é a mesma coisa que vai me levar pra lá. Com certeza. Só que pra eu ir pra lá, eu não posso parar de fazer o que eu tô fazendo aqui. O segredo do progresso não é você fazer alguma coisa pra chegar aqui e depois parar de fazer tudo pra chegar lá. Você precisa fazer algumas coisas pra chegar até aqui, continuar fazendo o que te trouxe até aqui e adicionar, otimizar processos e atividades para conseguir chegar lá. Entende? Não é só. E o grande erro meu, em determinado momento, foi que eu parei de fazer o que me trouxe até o ponto original. Eu tinha crescido, eu tinha evoluído como pessoa. E aí eu disse, não, agora eu quero ir para um próximo nível. Então eu vou parar de evoluir, vou parar de crescer, vou parar de economizar, vou parar de investir em conhecimento. Vamos ver se eu chego lá. Claro que não, tu volta para estaca zero de novo, entendeu? Claro, Porque tu parou claro. de viver o processo. Então, isso também foi um grande... Eu acho que não é só tu, acho que muita gente faz isso. Claro, Como claro. se fosse voltar É do muita zero, gente- né? É muito E não- comum a pessoa ler um livro e aí ela diz, não, agora eu mudei. Agora eu vou, Meu amigo, né? tem que ler um próximo livro. É. Faz um treinamento, agora não, agora eu vou ficar 5 anos de novo. Você faz, cara, tem que fazer outro, tem que evoluir Exatamente. mais. É igual, sei lá, vamos falar da espiritualidade, tem gente que gosta de ir pra igreja, mas não é ir pra igreja uma vez na vida. Se tu gosta de ir pra igreja e é a maneira de você se conectar, você tem que ir constantemente Com pra você, certeza. com certeza, tá sempre se aproximando. Então, é igual um relacionamento. Se tu quer criar um vínculo com alguém, não é sobre, pô, ligar uma vez na vida pra pessoa e deu. Não, é manter um vínculo, né? Esse é o jogo do progresso.
Em todas as áreas da vida, né? Se a Todas. gente for parar para analisar mesmo na ponta do lápis, acaba sendo isso Tudo, também. tudo. É que, na realidade, pega o financeiro como Um exemplo. plano objetivo de exemplo número 1, mas esse financeiro ele recai sobre todas as outras partes da tua vida, relacionamento, Exatamente. as tuas atitudes, as tuas ações, né? A parte financeira, a parte de saúde. Exatamente. Né? Então ela começa assim num patamar financeiro, pô, que merda, tô nessa bosta aqui. Exatamente. Não, Né? e é talvez o financeiro, eu acho que ele é o gatilho para muitas pessoas, que nem foi para mim, porque ele é o que mais nitidamente dói. Com certeza. Eu digo nitidamente porque o financeiro ele não é só físico, mas ele é também emocional. Com Quando certeza. tu tá numa situação financeira desfavorável, tu tem uma dor emocional muito grande. Porque tu vê pessoas que estão vivendo uma situação diferente da tua. Então tu se sente triste, tu se magoa, tu fica depressivo. Então isso machuca muito. Então um grande gatilho que as pessoas utilizam, que fui eu que utilizei também para mudar, é dizer, eu tenho que ficar rico, entendeu? Eu preciso ganhar dinheiro. Porque é a coisa que depois acarreta em várias outras coisas, né? Então vou ter que melhorar minha saúde, vou ter que melhorar minha espiritualidade e tal. Mas o financeiro, nitidamente, é a coisa mais sofrida. Tanto que se tu for pegar hoje, o que tá bombando? E o que vai sempre, a princípio, bombar por um bom tempo na internet e tal? São gatilhos financeiros, entendeu? Eu quero te ensinar a ficar rico. Por quê? Porque é a maior dor que a pessoa tem. Na verdade, nem é aquela ali a dor. Aquilo ali é só um sintoma. É que eu acho que quando ela percebe que, na verdade, por que eu não ganho dinheiro? Porque isso? Que daí ela começa a olhar pra si Exatamente. e começa a ver que não é a questão Exatamente. do que fazer, e sim de olhar pra si e ver, bom, mas tá tudo errado dentro de mim. Sim. Se eu não tô bem, como é que eu vou conseguir algo que Eu eu falo não sou isso- próspera pra, eu falo isso pra ter muito- abundância? Muito pra uma... Às vezes a gente faz alguns tipos de encontros, né? Com alunos, assim e tal. E eu pergunto, beleza, o que tu tá precisando muito, né? Cara, eu preciso encontrar novas formas de ganhar dinheiro. Eu imagino o Léo todo dia alguém chegando assim. Sempre a mesma pergunta. Como é que eu posso quase ganhar sempre, mais né? dinheiro? Tá, beleza. Mas por que tu acha que tu não tá sem ganhar dinheiro? Daí tu começa a falar com a pessoa e tal, e a pessoa diz, não, mas é porque... Cara, eu não tô conseguindo, sabe, todos os dias fazer a leitura daquele livro sobre finanças. Eu não tô conseguindo todas as semanas acumular uma parte do que eu ganho para poder investir e tal. Cara, tu não acha que tu é meio indisciplinado? Não, é verdade, sou muito disciplinado. Então, acho que teu problema não é encontrar uma nova fonte de renda. Acho que teu problema é tu ser disciplinado. disciplina. Se tu for disciplinado, tu vai conseguir guardar o dinheiro necessário e se organizar para conseguir atingir a tua liberdade financeira, atingir a tua meta financeira, vamos colocar assim. Foco, Então, né? na verdade, o dinheiro ele vem um sintoma. Ele não é o problema. O problema não é o problema. A pessoa acha que o problema é dinheiro. Só que, na verdade, pode ser a falta de propósito, pode ser a falta de comunicação, certeza. a falta da habilidade de vender, a falta da habilidade de se... Enfim, várias coisas. Ele é somente o sintoma, né? Não é o problema em si, não é a doença em si. No caso, a pessoa acaba sendo, às vezes, o próprio problema dela de acabar não evoluindo, né? Exato, exato. E, Léo, E depois bota a culpinha na vida, né? Claro, É, as Deus, pessoas, que merda. as pessoas, Pô, isso nem se o cara fala. não me atendeu, não consegui não sei o quê. Mercúrio retrógrado. Sim, sempre Sempre os tem outros. um culpado, né? Sempre Você os acha outros. alguém, um foco pra culpar, né? É. E, Léo, depois desse livro, né, que tu Tá, leu, mas, Léo, que foi... desculpa, muita gente liga mesmo na boa assim, porra, Porra, uma um monte. merda, né? velho. Não, ligar não tanto, porque ninguém tem meu número, né? Poucas pessoas têm meu número. É, eu vi Mas que o no Matheus me Instagram, ligou, né? Pô, se fosse o Léo ainda no vai. Instagram. Matheus, porra, não, o cara não quer dar o telefone, pera. Não, pô, não, pelo amor de Deus, velho. Tu não. Não, Ele pô. tá a fazendo Ana me- isso pra te colocar na pressão. Aham, a Ana me, Publicamente. Ana me ligou, né? Tipo, estão perdidos. Bom, disse pro Léo me ligar. Né? Pô, vou ter o número desse maluco aí, a hora que eu tiver numa bosta, eu ligo. Já era. Aí, Matheus, Ana, Matheus. Desculpa, tava Matheus, tô dirigindo, brincando. pô. Coitado do Matheus. Coitado do Matheus. Mas não. tem muita, cara. Muita. Pergunta de, principalmente, né, caixinha, enfim, direct, recebe um monte e tal. Muita. Esse é o assunto principal. Sim, mas amigos, assim, chegados. Não. Isso é legal, cara. Sabe que é interessante? As pessoas perguntam muito isso, né? Como eu vim bem lá de baixo, não tinha nada e tal. Aí tem aquela coisa, né? De quando tu melhora a tua vida, um monte de gente vem à tua volta. Cara, isso aí não aconteceu comigo. Não aconteceu comigo, juro. Assim, algumas pessoas, vamos colocar assim, eu já vi que se aproveitaram e tal, de algum momento, alguma situação que eu vi, porra, o cara foi meio vacilão, mas até meio inconscientemente, sabe? Ele se aproveitou porque era uma coisa que talvez ele não teria acesso, e aí ele aproveitou e foi na onda. Mas nunca aconteceu, cara, de eu me sentir assim, sabe? Tipo, pô, agora ele só tá me ligando por causa disso, entendeu? E eu acho que é um pouco por causa das minhas características, assim. Eu As ia pessoas não dizer se sentem isso. muito à vontade em fazer Claro. isso comigo, porque elas sabem que talvez
não vai ser tão legal pra elas. E tu coloca uma limitação pra ti mesmo nesse sentido, tipo assim, as pessoas já te conhecem. Ou seja, tu não vai... A mesma coisa, a gente vai retomando ao livro, porque na verdade fala um pouco da tua essência e foi a oportunidade de eu te conhecer um pouquinho antes da entrevista, né? Mas uma coisa que tu disse, pra que vai falar das tuas coisas pra quem não vai te agregar? Exatamente. Não tem o porquê. Tu vai falar com quem tu quer aprender, com quem tu vai te espelhar e poder evoluir junto nessa caminhada, quem vai né? contribuir com a tua jornada. Ao contrário, ser um peso... Não vale a pena. Não vale a pena. Exatamente. E isso diz muito, na verdade, sobre as pessoas que tu quer ao teu redor, né? Sim. Isso, na verdade, é uma coisa que eu venho trabalhando cada vez mais, porque... E tu é direto, né? Sou bem direto. Se o cara é teu amigo e te pergunta, tu diz, pô... Não, eu sou um cara que assim... Não, sabe por que eu te digo que tu é sincerão. direto? Porque eu sou muito fã do David Leonardo, que é um evangelista de primeira linha. E a gente acha que o cara lá... Todo mundo liga pra ele, meu filho, que não sei o que. Não, ele dá na lata também. Sim. Né? E na palestra eu percebi que tu é muito direto, assim. Muito... Como esse cara aí, pô, o que eu tô fazendo? Não, tu é indisciplinado. Né? Sim. Eu percebi e senti, assim. E eu acho que, assim, claro que daí tem o lado de ser humano, né? E tem que ser flexível e compreender os outros e ser e tal. Mas eu acho que a vida, ela é tão... Tipo assim, tem que aproveitar cada momento. E se cada palavra que tu fala, né, que não é uma palavra objetiva, ela é uma palavra não perdida, mas tipo assim, é um tempo desnecessário que foi gasto em alguma coisa que não vai agregar. Então, pô, se tu tá com um problema, e eu acho que o problema, e a solução pro problema é essa aqui, por que eu vou gastar 30 segundos, ou 1 minuto, ou dizer uma coisa que não é verdade, que só vai te atrasar mais ainda? Exatamente. Vamos acelerar o processo? Vamos evoluir o mais rápido possível? Então, vamos ser direto. Tu vai direto comigo, eu sou direto contigo, a gente troca e a vambora. importância desse tipo de gente, na verdade, na nossa vida, né? Porque tem coisas que podem ser facilitadas. Claro. Né? Claro, tem muita coisa que tem que passar por... Tem que passar por aquilo para aprender. Assim como tu passou por muitas coisas, mas se existe a possibilidade de tu ter isso, né? De forma otimizada, né? Facilita. Então, hoje é uma coisa que eu trabalho muito, entendeu? Esse negócio, porque as pessoas às vezes não compreendem muito isso, né? Não compreendem. É difícil. As pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com alguém assim, tipo eu, por exemplo. Porque eu não tenho relação, porque é aquela coisa, eu gosto muito daquilo que eu construí e daquilo que eu me tornei, porque eu não preciso ficar agradando todo mundo, entendeu? Cara, se eu posso te ajudar e o objetivo de te ajudar, eu não vou ficar falando coisinha bonita, entendeu? Pra tu se agradar ou pra tu, enfim. Não, eu vou tentar te ajudar da forma mais rápida possível, ponto e acabou. E algumas pessoas não encaram isso como algo muito positivo, porque é uma geração mimimi agora. Sim. Tudo é um problema. Tudo é uma dificuldade. Tudo é uma dificuldade. E aí, porque tu falou a verdade demais. Cara, é o comum, né? A gente fala, o comum não é normal. Nós vivemos numa sociedade onde cada vez mais o comum, ele tá se tornando normal. Então é muito comum você ser uma pessoa enrolada. É tão comum que é normal. Então tu não se incomoda mais com a enrolação. Entende? É muito comum hoje em dia você ser, por exemplo, mal atendido quando você vai num lugar. É tão comum você ser mal atendido que tu acha normal. Tu não reclama loucura, mais. Né? Tu não se incomoda mais com o mau atendimento, porque é tão comum que se torna normal. Nós acreditamos, né, que não podemos aceitar o comum como normal. Não é normal. Não é normal ser uma pessoa enrolada. Pode ser comum, mas não é normal. Não é normal ser uma pessoa que não gosta da própria família. Pode ser comum. Tem muitas famílias. É comum você não gostar do seu... É comum, mas não é normal. Você tem que melhorar os seus relacionamentos cada vez mais. Tem essa diferença, né? Exatamente. O comum, ele não pode virar normal, entendeu? Então, as pessoas... Elas gostam do comum, porque o comum é mais confortável, né? Evita conflito. Fica numa zona de conforto ali, evita né? conflito. Então é melhor. E, Léo, dando sua sequência, né? No caso, tu leu o livro, né? Onde começou esse teu processo de autoconhecimento. Perfeito. Quais foram os próximos passos para chegar na realidade que tu vive hoje? Show. Largou o futebol. Largou o futebol, voleibol, né? E aí? Li o livro, daí passei por dificuldades, realizei meu sonho, 2017. Larguei o esporte, o pensamento foi muito claro, tá? Voltando até respondendo mais objetivamente a tua pergunta lá, como que eu, né, uma mosquinha, o que eu pensei? Eu fiquei 12 anos trabalhando por aquele objetivo. 12 anos, incansavelmente. Nós estamos nos conhecendo agora, né? Vocês vão me conhecer cada vez mais, eu vou conhecer vocês cada vez mais, se Deus quiser, né? Nós vamos se aproximar cada vez mais. Com certeza. E vocês vão entender o que pra mim é trabalho, assim. Eu sou um cara que eu trabalho muito. Mas muito mesmo, assim, eu sou um exagerado, né? O Mateusão, ele é meu sócio, ele entende muito bem disso. Eu trabalho muito, eu sou muito, 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 muito obcecado, coisa assim, meio absurdo. E eu fiquei 12 anos nesse trabalho intenso, trabalhando absurdamente por um objetivo. 12 anos, não foram 5 nem 6, foram 12 anos só fazendo aquilo. Quando eu cheguei na Itália, eu realizei
Assim, foi algo que eu não tem nem como explicar. É uma coisa assim que... É uma sensação que só se sente naquele momento, uma vez na vida, não tem como ser de novo, entendeu? Daquele jeito, tá? E eu provei uma realização profunda, onde eu não precisava de mais nada. Eu podia morrer naquele momento, entendeu? Era um momento que eu poderia morrer, que eu iria morrer feliz. Acabou ali a minha vida. A minha vida se encerrou ali. Sim. E se encerrou a tal ponto de que eu disse, cara, peraí, e agora? E agora? E agora que eu cheguei aqui, pra onde que eu vou? O que que vai acontecer comigo? Eu tava jogando no campeonato italiano, né? Num time da segunda categoria, então na Série B do campeonato italiano, que é o melhor campeonato do mundo disparado, então altíssimo nível, foda pra caramba. Estrutura gigantesca, foda. E eu tinha 20 anos, 21 anos de idade. Eu era muito jovem. Eu tinha uma carreira inteira pela frente. Eu tinha toda uma jornada. Eu tava iniciando, cara. E tu acha que se eu cheguei até lá, enfrentando todas as dificuldades, eu não ia chegar onde eu queria? Claro que eu ia chegar, é óbvio. Só que onde que eu ia chegar? O meu raciocínio foi, onde que eu vou chegar? Onde que eu posso ir? Aí eu comecei a analisar. E comecei a perceber o seguinte, eu já tava lá entre os melhores. Eu já tinha contato com os melhores e tal. O que vai acontecer comigo, cara? Eu vou ser um segundo levantador da Série A. A Série A do Campeonato Italiano, todos os levantadores o máximo. Todos os levantadores da Série A do Campeonato Italiano, eles são titulares de uma seleção. Perfeito. Então são os caras que eles são semideuses dentro do esporte. São caras muito fodas mesmo. Eu ia ser um segundo, tá? Quanto que ganha um segundo levantador? Vamos falar financeiramente falando, porque interessa, é um pilar do dinheiro que é muito importante na nossa vida. Quanto que ganha um segundo levantador da Série A do Campeonato Italiano? Vamos botar 40 mil euros por mês? Talvez 50 mil euros por mês? 100 mil euros por mês, vamos imaginar? Uma grana muito boa. Legal, não ganha menos que isso, mas uma grana muito boa. Show. Mas o que esse cara faz? Esse cara, ele faz aquilo que eu faço há 12 anos. O vôlei não mudou nada. Não muda nada. A manchete é a mesma, o toque é o mesmo, as estratégias são as mesmas, o ataque é o mesmo. Tem a tecnologia, tem a inovação, tem. Mas é a mesma coisa. A rotina de um atleta, ela é muito simples. Tu acorda, tu vai pro ginásio. Tu alonga, tu aquece, tu treina. Tu faz gelo, tu volta pra casa. Tu vai direto, vai pra academia no começo da tarde, vai pro ginásio de novo. Alonga, aquece, treina no período da tarde, vai pra academia, faz gelo, vai pra casa. Depois tem o terceiro turno da noite. Chega em casa, come alguma coisa, vai pro terceiro turno da noite. Alonga, aquece, treina e vai dormir. E tu faz isso durante todos os dias da tua vida. É isso. Eu não tô reclamando. Eu fiz isso durante 12 anos e eu com muito prazer fiz isso. Só que eu não tava a fim de fazer por mais 15. Entendeu? Eu percebi que fazendo aquilo ali, eu não ia poder me tornar quem eu realmente queria me tornar. Sim. Onde eu poderia chegar? Quantas pessoas de fato eu poderia impactar? Sem poder viajar, sem poder curtir finais de semana. Porque tem jogo todo final de semana. Um atleta tem jogos todo final de semana. Então tu não tem vida. Entendeu? É uma ilusão achar que o atleta tem qualidade de vida. O atleta não tem qualidade de vida. O esporte é totalmente contrário à qualidade de vida. Porque tu destrói o teu corpo. Com certeza. Tu destrói os teus relacionamentos. Porque tu não pode ficar com pessoas. Tu não tem amigos. Tu fica viajando o tempo todo. E tu não tem nada de glamuroso no esporte. Entendeu? É só, beleza, tu ganha dinheiro. Mas tu não tem tempo pra viver. E eu tinha amigos muito bem-sucedidos nas suas carreiras e tal. E eu disse, cara, eu não quero isso. Não vai ser isso. Eu não vou conseguir cumprir a minha missão no mundo. Aí eu comecei a me desenvolver e o propósito e tal. E eu não vou conseguir fazer mais coisas. E aí encaixou também a minha saída do esporte com outra coisa. Que em 2017, paralelamente ao ter sido contratado na Europa, eu conheci o empreendedorismo. Eu conheci a possibilidade de empreender. Eu entendi. Me lembro que em 2017 eu pesquisei no Google o que era empreendedor, o que era isso, né? E eu me lembro, e tem vários termos e tal, mas eu me lembro que ele dizia assim, o empreendedor que vê além do horizonte. É quem tem visão, quem enxerga aquilo que ninguém vê. Aquilo que me chamou mais atenção. Eu falei, então eu sou empreendedor. Porque eu enxergo o meu sucesso, ninguém vê o meu sucesso, ninguém vê meu potencial, ninguém consegue ver as minhas realizações. Então eu já sou empreendedor. E aí eu conheci o empreendedorismo e paralelamente ao empreendedorismo também conheci o mercado financeiro. E junto com o empreendedorismo e o mercado financeiro eu comecei a ganhar dinheiro externamente ao esporte também. Então eu descobri que tinha um novo caminho para mim. Eu não era só um atleta que não sabia fazer mais nada. Eu também teria potencial para ganhar dinheiro de outras formas e tal. E eu comecei, inclusive, a ganhar dinheiro e aí casou tudo. Eu consegui fazer a transição do esporte. Foi a primeira vez que eu estava ganhando melhor, inclusive que eu estava na Europa. Mas isso não me afetou, entendeu? Então eu não estava preso àquilo ali. Não estava preso ao esporte, porque eu tinha uma outra possibilidade, vislumbrando, né, um futuro melhor, apesar de ser algo totalmente desconfortável. Porque eu estava jogando há 12 anos. Então aquilo era minha zona de conforto. Eu sabia que ali é a minha casa. Dentro dos negócios, do empreendedorismo, era diferente, entendeu? É outra história. Mas eu já estava tendo algum tipo de resultado. E aí, o estopim de eu ter parado de jogar foi uma vez que eu fui no treino, tava no treino e tal, e aí o técnico fez umas paradas, como sempre, né? Todo mundo é humano, todo mundo erra. Claro. Fez umas paradas erradas e ele exerceu, ele usou a autoridade dele
pra tentar denigrir, machucar a gente, né? Os atletas. Isso acontece todo dia, o tempo Com todo, em certeza. todas as categorias. Principalmente no Normal, esporte, né? normal. Vai. Só que aquele dia eu olhei pra ele e falei assim, meu irmão, eu não vou ficar aqui, entendeu? Te ouvindo. Tipo assim, tu não é ninguém pra ficar falando isso, entendeu? Eu não vou ficar aqui escutando isso por mais 10 anos da minha vida, entendeu? Eu já fiz tudo aquilo que eu fiz pra chegar até aqui. Agora eu não sou mais obrigado, entendeu? E isso já estava rentabilizando alguma coisa dentro do Exatamente. Eu já estava empreendedorismo fazendo e... minha transição, paralelamente, mas com foco totalmente no esporte. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui ouvindo esse tipo de coisa e tal. Isso é normal, tá? Eu não tô dizendo... Claro. É não. tudo certo. É como se fosse, sei lá, uma briga de família. É um time ali. Não, Mas eu falei, não, eu não tô mais disposto a ficar aqui. Eu já realizei aquilo que eu quero. Então eu não saí com, assim, cara, com peso nenhum. Sabe? Aquela sensação, será que eu tô tomando a decisão certa? Não, eu tava decidido. Eu tava decidido, cara, não tem sentido eu continuar fazendo isso. Não, eu porque não iria estar mais agregando pra ti como não, aquilo pessoa. não tem lógica, porque eu já cheguei onde eu queria. Eu não vou Claro. conseguir chegar, não vai, o que eu vou fazer nos próximos anos não vai me levar pra estratosfera, não vai, porque eu não vou poder fazer muita coisa. É o que eu faço já, só vou ganhar mais dinheiro e isso não é o bastante pra mim, entendeu? E aí eu tomei a decisão, obviamente não deixei o time na mão, né? Eu falei pra eles que ele poderia encontrar outra pessoa, Claro. eu ia ficar ali honrando até o último dia, bababá, encontraram outra pessoa, ficaram me devendo, inclusive o time, ficou me devendo, não me pagaram o último salário. Boa. Entendeu? Interessante pra te Não ver, vamos né? nem dizer o time, né? Só pra tu entender, né? Que interessante como são as coisas. Olha só. Olha onde eu tava, no meio que eu tava inserido. Será que eu queria ficar mais 12, 15? Tem amigo meu que tá jogando até hoje e atrasa salário. Pô, vou ficar aqui, entendeu? Sim. Me matei a vida inteira. Eu não tava mais disposto a isso, entendeu? Não tava mais disposto. E aí eu tomei a decisão de começar a empreender, continuar empreendendo, investir, bababá, e eu ganhei dinheiro pra caramba. Esse e aí primeiro vem uma outra passo, parte da Léo, história. só pra quando tu começou já a rentabilizar junto com o empreendedorismo e nessa tua transição, é a mesma coisa que tu faz hoje? Nada. Ou... Ah, tá, só pra poder... Nada. Vou te explicar bem em prático. Em abril de 2017, abril não. Isso, abril de 2017, ou maio, finalzinho ali. Eu gosto de lembrar as datas, mas agora não me perdi. De abril, uma transição ali, de abril para maio, um amigo meu, um conhecido da Itália, me chamou e me disse que tinha um modelo de negócio, um negócio. E aí que ele disse empreendedorismo, a palavra empreendedora, que não tinha no Brasil, mas estava bombando na Itália. Tu vê, sabe? E eu falei, cara, que legal, interessante, né? Aí ele começou a me explicar e tal, e eu falei assim, o que é esse negócio? Era um negócio de intermediação intermediação de negócios, digamos assim. Intermediação de compras. Basicamente, tu podia criar uma comunidade de clientes que consumia dentro de determinadas empresas no mundo inteiro e tu ganhava um percentual sobre cada consumo. Então, por exemplo, a Netshoes era afiliada a essa plataforma. E tu, que é meu amigo, compra na Netshoes e eu ganho um percentual da percentual. Netshoes. Entendeu? Uma ideia muito foda, muito incrível e tal. Visão, né? Visão, exatamente. E aí, ó, enxergar aquilo que ninguém tá enxergando. E eu enxerguei isso aí e eu disse, cara, vou começar a fazer esse negócio. E eu comecei a botar energia nesse negócio paralelamente ao esporte. Aí, ó, é uma outra história, assim, né, que eu Claro. fiz junto. Mas foi esse o primeiro negócio, o primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo. E aí, foi aí que, numa reunião, o que eu fazia daí? Eu visitava empresas para colocar empresas dentro dessa plataforma internacional e eu conectava clientes, pegava clientes, pessoas comuns e dizia, ó, vai lá consumir naquela empresa. E numa das visitas a uma dessas empresas, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que eu morava lá na época, o cara me falou assim, cara, tu já ouviu falar de Bitcoin? E eu, Bitcoin e tal. E eu nunca fui um cara digital, tá? Nunca. Eu sou um cara extremamente, Dois. assim, meio chucro, entendeu? Não, eu sou pior que eu, tu, então. cara, eu não sou sou... chucro ao triplo, então. Eu, assim, cara, olha, pra mim é até hoje meio complicado em alguns aspectos, entendeu? Porque eu não sou um cara desenrolado e tal. E ele me falou de moeda digital, Bitcoin, Imagino. moeda digital, em 2017. E eu olhei pra ele e falei, não, beleza, legal e tal. Só que aquilo ali ficou na minha cabeça, cara. Porque eu me lembro que aquele ano foi o primeiro ano que eu peguei Uber na minha vida. E aquilo ali me impactou, o Uber, cara. Porque eu falei, eu tô Visão com lá, um celular é. e eu peguei um carro com o celular, cara. Que troço que é esse aqui? Eu nunca vou esquecer. Eu fui inclusive foi pra assinar o meu contrato. Lá em Campo Grande, eu saí da Cachaçaria Água Doce, eu morava do lado da Cachaçaria Água Doce, em Campo Grande, e eu fui até o shopping Campo Grande pra poder ir lá imprimir o contrato e assinar o contrato pra jogar na Itália. Então foi a primeira vez que eu peguei Uber na vida. Não precisou ligar pra central de táxi. Não precisa. E aí, cara, que me impactou, cara. E eu disse, meu Deus, é digital esse negócio. Eu peguei um carro no meio digital. E aquele cara falou moeda digital. E eu comecei a pensar, mas será que no mundo não vai ter moeda digital no futuro? E aí aquilo me despertou assim, eu falei, cara, vou investir nesse negócio. E aí eu comecei a comprar criptomoeda. Nossa.
E aí eu ganhei dinheiro pra caramba com isso aí. Foi assim que eu fiquei milionário a primeira vez, entendeu? Tipo, legal, Léo. eu ganhei muita grana com criptomoeda, sem saber nada, sem conhecimento nenhum. Assim, eu era totalmente um aventureiro e na cagada eu ganhei muita grana. E aí depois eu perdi tudo, fiquei devendo 500 mil. Entendeu? Agora, Entendeu? Continua a história. próximo capítulo. Próximo Entendeu? capítulo. Tipo, então foi nessa transição, entendeu? É que teve um bull, né? No meio, não foi 2017. De teve abril de um 2017, bull. o Bitcoin A saiu de moeda. 2 mil, de 2 mil dólares, não, 2 mil reais, acho que tava, Falava pra em Bitcoin 60 aqui, mil. sim, para, não sei o quê. Foi? Teve um bull muito Eu grande. sofri essa onda aí. É. Sofri essa onda. Que Depois muita perdi gente tudo. ganhou dinheiro Sim, naquele mas momento. depois todo mundo perdeu. Ó, E muita gente 99% perdeu tudo. É. Igual eu. Muita gente perdeu. Teve... Quando que tu perdeu tudo, mais ou menos? Foi de começo de 2018 até metade de 2018. Em 6 meses. 6 meses perdeu tudo. Tudo. Fiquei devendo R$500 mil daí. Aí eu me fudi real. Aí foi outra grande crise da minha vida. Eu tive 2 grandes crises, né? Uma crise no esporte, quando eu me lesionei, Claro. muito triste e tal. E a outra crise financeira, quando eu quebrei financeiramente. E ali foi... Cara, foi muito interessante, porque eu... Qual o pior, Léo? Cara, eu não sei. Das São decepções. momentos. São momentos. É. E São eu momentos me lembro diferentes, que na né? segunda, na financeira, eu pensava muito na primeira. Sim. E foi legal porque eu me motivava com a primeira. Eu lembrava, mas eu já saí daquela situação. Sim, já então eu saí vou sair daquela dessa crise. também. Com certeza. Mas, cara, foi muito complexo. Mas muito complexo mesmo. Mesmo. Bom, fudido, e aí, mano? E aí eu comecei Isso a gente tá se falando de 5 anos atrás, né? É? É, se tu É, for 2018, isso, 5 2018, anos, 2023, exatamente. 5 É anos recente, atrás. teoricamente, né? E aí, Muito recente. E é legal, ó, 2018, isso mesmo. É, 5 5 anos. anos já. É, 2019. Mas Cara, a é gente sim. acha que não, Muito mas é muito É recente. muito cara. recente, Muito só que ao mesmo recente. tempo já passou um bom tempo, né? É. cara? Já, Parece que não, foi não. ontem. Tem essas duas Que loucura. particularidades, né? Parece que há pouco tempo, mas parece assim, agora... É pela quantidade de Pra coisas, ver, né? às vezes, quando eu tô ali assistindo o podcast, Aham. que realmente o entrevistado, assim, poxa vida, tu tá me recuperando Todos coisas. falaram isso, Todos Aham, falaram. que legal. Porque tu... Né? Agora, pra te ver, tu entrou de novo aqui, né? Não, Sim. mas... A gente 5 vive Não, no tô- automático, né? Quando a gente para pra pensar de novo, É opa, mesmo. de novo, né? A gente percebe daí que faz... Sim, faz tempo, cara, mas foi uma... É uma loucura tu imaginar. Eu falei isso ontem, o Matheus, eu acho, estava no carro dirigindo. Eu falei, cara, que loucura que é a vida, né, loucura, cara? né? Tipo, como pode as coisas mudarem tanto e muitas vezes, num determinado momento, a gente achar que não tem uma solução. É verdade. Esse é o fato. Pra mim, pelo menos, né? Foi muito isso. Eu não vi a solução. Eu não conseguia enxergar a solução. E eu continuava sobrevivendo sem ver a solução. Isso era a coisa mais frustrante que existia. E aonde tu conseguiu te reinventar, Isso, assim, onde, né? onde foi Eu o- não sei se é esse próximo foi passo, muito- se é o que tu tá vivendo hoje Sei. ou Cara, não, olha só, se já Tu teve vê que a gente tá outras. fazendo uma história É, completa sei, da tua não, vida, completa né? mesmo. Geralzão, Ó, né? olha só. Nasceu Eu vou- papai e mamãe que foram pra Inglaterra, que não fizeram nada aqui, tu, pô, que legal, aquela isso. coisa toda. E umas- 2 velhos malucos, né? Deve Sim. pensar, mas não, desculpe aí o teu pai e tua mãe. Vocês são meio doidos Beijo mesmo. pra eles, né? Não conheço, mas formou Sim. um filho E maravilhoso aí, dá pra ver. Se for- Tem um irmão também, né? Tem meu irmão mais novo. Aí tu veio pro vôlei, né? Aí moeda, E daí ganhei dinheiro, aí Tifo. terminei a carreira. terminou a carreira. E aí o que aconteceu? Que o tempo, digamos assim, ele... Daí tem várias coisas que aconteceram, né? Se tu for pegar cronologicamente na história, em 2018 eu comecei a perder tudo. Só que ao mesmo tempo que eu perdia tudo, eu consegui montar um negócio, que era o meu negócio lá de intermediação de mercado, né? E ele continua esse negócio. Esse negócio era o suficiente para pagar minhas dívidas, Ah, perfeito. entendeu? Minhas dívidas não, meus juros, pelo menos. Então eu ficava Perfeitamente. sobrevivendo acreditando que uma hora ou outra eu ia fazer alguma outra coisa que iria explodir. Claro. E essa era a minha esperança, porque como era uma dívida muito grande, de R$500 mil, era uma coisa que ninguém sabia, eu guardava aquilo para mim, doía muito, era muito complicado. Eu acreditava que eu precisava fazer alguma coisa que do nada explodisse e que eu conseguisse ganhar muito dinheiro e quitar as dívidas todas de uma vez. Não adiantava eu quitar as dívidas, por exemplo, 10 mil, porque ia demorar muito. Tá, Eu mas preci- tu diz isso, tu ficou assim no prejuízo porque tu gastou demais ou tu investiu errado? Não, em algum porque eu não momento aceitei em as perdas. Pensa assim, eu iniciei no mercado financeiro. Eu iniciei no mercado financeiro através das criptomoedas sem conhecimento nenhum, com R$6 mil, ok? Em abril de 2017. Em dezembro de 2017, é claro que ao longo do tempo, o que aconteceu? O Bitcoin foi valorizando e eu Com fui ganhando certeza. dinheiro. O que eu fiz? Eu fiz mais empréstimos. Ah, Eu comecei a fazer empréstimo e comecei a entendi. aportar, porque eu dizia, Claro. eu pego o dinheiro se multiplica. Vitória, sem me conhecimento empresta algum. aqui 50 que Não. depois eu já te devolvo. Exatamente. E pau. Aí terminei o ano, eu já tinha 1.200.000, mais ou menos. Em janeiro de 2018, eu tive uma grande perda em um dia. Em um dia, tipo, eu perdi R$80 mil, por exemplo.
E eu nunca tinha perdido tanto dinheiro em um dia. E aquilo afetou meu ego. Aquilo afetou minhas emoções. Eu não soube lidar com aquela situação de ter sido roubado, de ter perdido dinheiro. Porque eu só tinha ganhado até então. E aí o que aconteceu? Que eu não aceitei aquela perda, peguei mais um empréstimo de 100 mil para cobrir os 80, para poder manter o meu saldo ali com 1 milhão e pouquinho que eu queria. Sacou? Olha, isso é loucura, parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Tipo, uma pessoa fazer isso, mas eu fiz isso, é uma loucura. Eu tava no carro, viajando na Itália, e eu liguei para uma pessoa, disse, não, me empresta aí. A pessoa, todo mundo confiava em mim, porque eu tava rico. Então, tinha muito dinheiro. O Léo, tão rápido, já ganhou tanta grana, então ele posso dar grana pra ele, porque ele vai me devolver. O Léo é honesto, então o Léo vai me devolver com certeza. Então eu tinha muita confiança. O meu crédito disponível com o banco, com pessoas, era muito grande, entendeu? Porque eles sabiam que eu nunca ia deixar na mão. E aí me emprestaram e tal, e ali começou a ladeira abaixo. Porque daí o Bitcoin nunca mais voltou. E como eu não tinha conhecimento, eu não sabia lidar com as perdas, lidar com a gestão, não sabia nada. Eu só fui perdendo, e eu fui mais empréstimo para tentar recuperar, na esperança de subir, foi perdendo, e ficou 2 anos, né? O Bitcoin ele ficou 3 anos, na verdade, abaixo do boom que aconteceu. E aí eu me ferrei, entendeu? Foi assim que eu fui perdendo. E aí, até que chegou um determinado momento, não que eu desisti do mercado financeiro, mas eu me afastei totalmente, porque eu estava entrando em depressão, assim, eu tava muito mal mesmo. Eu criei uma raiva muito grande, porque eu botava culpa, né, naquele negócio. Por que esse negócio não funciona mais? Blá, 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 blá. E aí uma das viradas de chave também foi a autorresponsabilidade, entender que fui eu que tomei as decisões que me levaram àquilo ali, entendeu? E aí o que fez a virada acontecer foi o tempo. O sofrimento, muito sofrimento, a busca por novas soluções. Mas eu tentei muita coisa. É mesmo? Né? Muita coisa. Mas pra ter uma ideia, vou te dar uma ideia, qual foi a estratégia final que eu consegui encontrar? Vou continuar ali, 2018. Tipo, primeira coisa, um amigo meu, na praia em amigo meu chamado Junior Borges, hoje é meu assessor, tá? Um amigo meu de muita confiança, que é o único cara que sabia da minha história de fato. Quem sabia a minha história era o Junior Borges, o Matheus, que é meu sócio até hoje, e uma tia minha chamada tia Gladys, tá? Que ela é minha madrinha e é a única pessoa que eu conseguia falar aí a situação que eu tava vivendo. Meu pai e minha mãe nunca iam compreender. Por quê? Porque eles, imagina, o Léo com 500 mil reais de dívidas, eles não... É um valor muito grande pra eles, nunca iam, sabe, lidar com isso. E aí esse cara, Junior Borges, ele me disse pra mim, vai ter um treinamento lá em Miami, é Fort Lauderdale, na verdade, que é uma cidade do lado de Miami, em outubro. Um treinamento de desenvolvimento pessoal. E eu falei, cara, eu não tenho como ir, é impossível. Eu não tenho dinheiro, é impossível. Não, mas tu vai. Ele falou, tu vai comigo. Nós vamos ficar na casa de uma amiga minha, então vai ser mais barato e tal, mas tu vai comigo, tu precisa ir. Tu precisa ir e tal, não sei o que. Cara, e eu mesmo endividado fui pra esse treinamento. E eu fiz esse treinamento. Depois eu fui para outro treinamento na República Tcheca, olha, com esse mesmo cara. Esse cara me incentivando, me dizendo, não, vai, porque lá vai ser bom. E eu comecei, e eu entendi daí uma grande sacada aqui. Que todos os investimentos, eles podem dar errado. Menos o investimento em você. Eu investi em muita coisa. E eu quebrei, eu me fudi inteiro, eu perdi tudo. Só que se eu mudasse, canalizasse meu tempo, minha energia, meu pouco dinheiro que eu tinha, ou até o dinheiro que eu pegava mais em mim, eu nunca iria perder nada. E aí eu entendi o poder de fato do conhecimento. Eu entendi o poder de você aprender coisas novas, viver experiências, que são coisas que nunca ninguém vai tirar de você. Então, nós somos aquilo que somos, né? Cada um de nós, pelas experiências que a gente já viveu. Então, não adianta tu pegar 10 mil reais, muitas vezes, e investir ali para fazer 10 mil reais virar 11 mil, porque aquilo ali não vale nada. Aquilo ali pode perder. Pode virar pode virar 1.000, pode não virar nada, tu pode ser roubado. Deu. Agora, se tu pega esses 10 mil reais, não estou dizendo que tem que fazer isso sempre, mas tu investe esses 10 mil reais em conhecimento, em experiências, em conexão com pessoas. E isso faz com que tu ganhe mais ainda, né? Muito mais. E ali eu comecei meio assim, a ser um investidor conservador. Qual que é um investidor conservador? É que não investe nada nele mesmo, porque é garantido. Claro. O que eu invisto em mim é garantido. Então, quer saber? Eu sou tão conservador agora que eu invisto só em mim. E eu comecei mesmo endividado, eu fui para República Tcheca fazer treinamento. Eu fui para Miami fazer treinamento. Eu fui para São Paulo fazer treinamento, que foi o treinamento que mudou minha vida para sempre, que foi o treinamento que inspirou Os Segredos da Mente Milionária, tá? O livro Segredos da Mente Milionária. O livro Segredos da Mente Milionária que eu li em 2015 foi inspirado no MMI, que é o Millionaire Mind Intensive, que é um treinamento que aconteceu em São Paulo daí em 2019, que foi ali que minha chave virou para sempre. Ali foi a mudança total, a finaleira, digamos assim. A finaleira total. E aí, ali ligou o carro mesmo. Fui para a República Tcheca, mesmo endividado. E não é dívida de 100, 200, imagina $500 milhão de dívida. República Tcheca, São Paulo 3, 4 vezes, Estados Unidos,
E aí aconteceu em 2018, aí em 2019, em abril, eu fiz o treinamento lá em São Paulo, o MMI se chama, Millionaire Mind Intensive, com um cara que mudou minha vida para sempre, chama Doug Nelson, inclusive agora vou ter o prazer de ver ele de novo em junho, que eu vou lá para São Paulo encontrar ele no treinamento, e eu vou ter a chance de falar com ele, porque foi o cara que mudou minha vida, porque aquele cara, velho, eu nunca falei dele assim publicamente, aquele cara é um cara que ele é muito fera, ele é mais de idade, assim, no sentido... Deve ter, sei lá, é mais experiente. E ele não tem mídias sociais, não tem nada, porque ele é o treinador oficial do MMI, que é o maior treinamento de educação financeira do mundo. É um negócio que tem no mundo inteiro, babá. E esse cara, ele é muito objetivo, ele é muito direto, ele é muito sincero, ele é muito verdadeiro. E eu senti naquele cara alguma coisa muito foda. E com certeza, eu hoje faço o que eu faço por causa dele. Entendeu? Eu não, claro que eu não fico todo dia pensando nele, mas eu tenho a referência que eu tenho a ele. Quando eu penso em qualquer palestrante ou treinador, é aquele cara. É o mentor mesmo, ele não sabendo. Ele não sabendo, cara. Aquele cara mudou minha vida disparado, porque lá eu entendi várias coisas a respeito de mim, daí de lá eu tive... Depois eu fui pra Austrália, ó, eu disse, tipo, o que tu fez, né? Pra gente ter uma ideia, olha o que eu fiz. Eu pensei, preciso trabalhar. Só que eu tinha uma empresa, né? E essa empresa, as pessoas não podiam saber que eu tava quebrado. As pessoas não podiam nunca saber, meus clientes não podiam saber, minhas pessoas que trabalhavam comigo não podiam saber que eu estava vivendo uma situação difícil. Eu me lembro das pessoas que trabalhavam comigo dizendo assim, cara, tô ganhando pouco e tal. Eu dizia, cara, eu não falava nada, mas tipo, ele não tem noção de onde eu tô, né? Se ele tá reclamando que ele não tá ganhando muito, tu imagina eu, cara, que eu tô mais pobre do que o cara que não tem nada, porque eu tô devendo, entendeu? Então é uma sensação horrível. E aí, o que eu fiz? Como é que eu faço para conseguir levantar grana rápido, né? E de qualquer jeito, digamos assim, né? De várias formas. Eu vou ter que trabalhar de garçom, vou ter que trabalhar de qualquer coisa que eu já tinha feito, né? E é um jeito, né, cara? Tu vai ali na loja, fala pro cara, ó, tô querendo trabalhar de garçom, me contrata. Só que se eu fizer isso, as pessoas vão me ver. E uma hora ou outra alguém vai saber que o garçom de lá é o Léo, entendeu? Claro que ninguém me conhecia, mas sabe como é que é, né, cara? Claro. Sim. Uma hora ou outra vai saber. Claro. E eu falei, mas e se eu for para outro lugar? Se eu for para outro país? Nunca ninguém vai saber que eu tô trabalhando de garçom, que eu tô fazendo essas coisas, né? E aí eu fui pra Austrália. Por que eu fui pra Austrália? Porque na Austrália são 13 horas a mais. Então agora na Austrália, por exemplo, são as 13h20. 1h20. 13h20 da manhã Não, agora. Sim, 13h20 da manhã. De amanhã. 13 horas, né? E aí, lá eu consigo trabalhar dobrado. Porque quando é noite na Austrália, é dia no Brasil. Então eu trabalho com a galera do Brasil online. E quando é dia na Austrália, e quando é noite no Brasil, é dia na Austrália. Eu consigo trabalhar na Austrália. Aí eu fui pra Austrália, trabalhei de garçom, de faxineiro, de atendente de corrida de cavalo, de jogo de futebol, de Uber Eats, tudo que tu carregador de mala no porto, tudo que tu pode imaginar. Trabalhei na Austrália de várias coisas, trabalhando dobrado, dormindo 2, 3 horas por dia, para conseguir ganhar uma grana e conseguir investir essa grana no meu negócio, conseguir investir essa grana de volta no mercado financeiro, para conseguir me recuperar e ir voltando, quitando as dívidas e blá, blá, blá. Entendeu? Então essa foi a jornada. O que foi mudando foi tudo isso. Eu não tenho, o episódio mais marcante foi o MMI, aquele evento. Aquele evento foi o mais marcante de todos. Mas antes dele tiveram vários outros. Entendeu? Claro, que é aí, isso que tu tá... aí não foi tipo assim, eu fui no evento, aí eu saí do evento, fui pra Austrália, eu fiquei... Não, cara. Na Austrália ainda aconteceu um monte de merda. Porque na Austrália eu consegui acumular uma grana, aí eu tava quase quitando as dívidas e eu perdi de novo boa parte. Eu voltei atrás, entendeu? Então depois eu tive mais um tempinho. E aí foi de 2019 para 2020 que eu quitei tudo e eu voltei a viver de fato. E aí em 2020, o que é o teu viver de fato? Aí em 2020 eu explodi, entre aspas, por quê? Porque cara, é o que eu falei outro dia também. A autoestima, mano, é uma coisa que ela faz muita diferença. Quando tu tá seguro de ti, tipo, eu tô aqui falando com vocês agora, e eu tô bem pra caramba. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, entendeu? Claro. Olha tudo que eu vivi, entendeu? Tipo, eu não tenho medo, entendeu? Não vou ter medo de falhar, de dar problema, porque se der problema, eu dou um jeito. Então, quando tu sai de uma dívida dessa, meu amigo, tu é um super-herói quase, entendeu? Porque tu se sente, porra, só que tem que ter aí a cabeça no lugar pra não saber que tu não é o super-herói. Mas tu olha pra trás e diz, porra, eu tenho que me respeitar. Entendeu? Eu sei quem eu sou. E aí, cara, quando isso aconteceu, eu falei, cara, agora é hora de eu divulgar isso. Eu preciso falar isso pras pessoas. Olha que louco. Na Austrália, último mês da Austrália, eu fiz uma road trip na Austrália, de motorhome. Aluguei motorhome, fiquei rodando ao leste da Austrália inteiro, 13, 14 mil quilômetros na Austrália, de motorhome. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a falar dessa minha história pras pessoas. E aí eu comecei a todos os dias fazer um videozinho no Instagram. E aí foi mais um parto pra fazer isso aí. Foi difícil, porque, porra, mídia social, aquela coisa chata, não sei o quê. Foi uma função, tá? Não foi simples. E aí, cara, eu comecei a fazer uns conteúdinhos e tal, e não funcionava.
Eu fiquei de novembro de 2019 até julho de 2020. E eu sou intenso. Eu fazia 4 posts por dia no Instagram. Eu fazia uma live por dia. Eu me esforçava ao máximo, me dedicava e nada funcionava. Ninguém chegava no meu Instagram. Ninguém dava bola para aquilo que eu falava. Por quê? Porque eu era mais um cara que eu não tinha um conteúdo. Eu não tinha uma coisa para falar. Eu falava da minha vida, entendeu? Eu falava daquilo que eu tinha vivido e tal. E aí eu não dava certo. Eu comecei a me frustrar, comecei a ficar triste. Comecei, a me sentir mal por isso. E aí eu tive uma ideia. A internet é assim, né? A internet é Tu assim, vai claro. te vaziando, daí pega na tua mente assim, nossa, mas ninguém tá vendo, ninguém tá vendo, isso, me daí frustrar. começa... Não, frustrante, mas assim, eu digo, as pessoas, elas ficam tristes, mas elas não fazem nada. Exatamente. Eu fazia muito, cara. Eu fazia live todo dia, cara. Eu fazia 4 posts por dia meus, criando legenda e me dedicando. Eu me esforçava muito e não tinha o resultado, entendeu? Uma coisa é quando tu tá fazendo o mínimo e tu não tá tendo resultado. Outra coisa é quando tu tá dando o máximo naquilo ali e não tá dando resultado. E aí, eu tive uma ideia. Inclusive, o Matheus foi quem inspirou essa ideia. Por quê? Porque nós começamos a perceber o seguinte, Léo, no que tu é bom? No que tu realmente manja? Tu é bom em perder tudo e ganhar tudo de novo. Né? O que aconteceu contigo? Tá certo. Tu se ferrou no mercado financeiro, perdeu todo o teu dinheiro, se endividou e conseguiu dar a volta por cima. Quantas outras pessoas não passam por isso? Por que ao invés de falar da sua vida em geral, tu não fala só disso? Do rótulo, não. Por que tu não fala só nicho. disso? Um nicho. E aí nós criamos um perfil que se chamava Mente do Trader. Cabeça do trader, cabeça do investidor. Onde o foco era ajudar as pessoas a dominar as próprias emoções dentro do mercado financeiro para não perder igual eu perdi. Aí era um assunto que eu tinha total autoridade. No Brasil, ninguém tinha mais autoridade que eu. Todo mundo que falava sobre isso eram pessoas que entendiam do mercado financeiro, mas nunca tinham perdido dinheiro. Sim. Cara, isso é muito louco, porque assim, ó, quando tu... É igual, sei lá, tu tem um assunto que tu domina muito, tipo assim, vamos imaginar que nós estamos aqui e nós começamos a falar italiano, entendeu? Se tu começa a falar italiano e eu vejo que tu não é italiano, eu sei que tu não é italiano, Claro, porque eu domino o idioma, entendeu? Claro. É a mesma coisa, cara. Eu sei o que é tá endividado, quebrar, perder tudo, ficar devendo $500 mil. Tem autoridade. Se tu vê alguém que fala sobre como quitar as próprias dívidas, que nunca ficou endividado, tu sente o cheiro da pessoa. Porque ela não sabe o que é de fato, entendeu? E aquilo me deu muita autoridade. Porque eu falava daquilo com muita autoridade e as pessoas se identificavam comigo. Com certeza. As pessoas se identificaram, nós criamos... Elas se viam em ti. Assim, Uma identificação, né? E aí ali nós criamos... Dizia assim, esse cara aí... Não, ele sabe o que eu tô falando. Ele se fudeu mesmo, os ele maiores passou por isso comentários eram tipo assim, como que tu me entende? Aham, Entendeu? Como que tu... Parece que tá falando Como é? comigo. Eu É. sei, meu amigo. Tá falando pra mim, né? Eu sei, eu tô mesmo. Porque é assim, cara. Porque tu sabe todas as sensações, as emoções. E aí eu digo, olha só quão útil foi, né? Quão útil foi eu ficar devendo, quão útil foi eu quebrar pra eu poder transmitir depois toda essa experiência. E aí ali daí encaixou a pandemia também, né? Ali a pandemia não tinha nada pra fazer, tinha que ficar em casa. E aí eu criei esse perfil chamado Mente do Trader. E aí era totalmente focado em ajudar as pessoas a dominar as próprias emoções dentro do mercado financeiro. Só que eu já sabia que aquilo ali não ia ser pra sempre. Claro. Por quê? Porque o meu negócio não é mercado financeiro. O meu negócio é o NPC, entendeu? O meu negócio é explicar para as pessoas qual que é a filosofia de vida que elas têm que viver para conseguir realizar os próprios sonhos e tudo mais. Hoje que é o que eu faço tá. hoje. Agora chegou o momento. Só que olha que interessante. Para a gente conseguir chegar onde a gente chegou hoje, Não. a gente precisou, tá, se adaptar. Claro. Porque se eu chegasse, eu falava antes do NPC. Eu dizia já sobre a motivação, sobre a importância de tu se desenvolver, só que ninguém me ouvia. Por quê? Porque eu não tinha nichado ainda. Eu precisei nichar para um determinado tipo de público, para criar uma audiência, para mostrar o meu valor, para depois desnichar. E daí é um outro processo fodido. Porque tu tenta imaginar. Tu criar toda uma história, nós nos tornamos os maiores do Brasil dentro do mercado financeiro. Os maiores gurus de milhões de seguidores chamavam a gente para virar sócio deles. Porque nós não éramos concorrentes dos investidores, nós éramos ajudantes dos investidores. Então, por exemplo, o cara lá tem milhões de seguidores, só que ele fala sobre como investir, né? Só que ele queria alguém que desse um treinamento para os alunos dele sobre como gerenciar as emoções dos investimentos. Então, todo mundo querendo nos chamar e tal, só que não é aquilo ali que fazia realmente sentido para nós para sempre. Aquilo ali era uma fase. Era uma coisa porque passageira. porque o mercado financeiro, de fato, ele não muda a vida de ninguém. O mercado financeiro não faz ninguém ganhar dinheiro. O mercado financeiro só serve para multiplicar o dinheiro que já existe. Ninguém ganha dinheiro com o mercado financeiro. É uma ilusão. O mercado financeiro só serve para pegar um dinheiro que já existe e multiplicá-lo. Assim como tu pode perder, tu pode multiplicar. Claro. Só que todo mundo que ganha, que lucra com o mercado financeiro, são pessoas que vivem no NPC, que têm empreendimentos. E o dinheiro dos empreendimentos são investidos no mercado financeiro e são multiplicados. O que existe hoje, que me deixou meio puto e fez eu sair desse mercado também, é o quê? É que muitas pessoas entram no mercado financeiro acreditando na ilusão que elas vão conseguir construir a vida delas ali. Elas não vão conseguir. Elas precisam construir a vida delas externamente
e usar o mercado financeiro como ferramenta para conseguir alavancar o próprio patrimônio, que é o que eu faço, o que todo mundo faz, que todo mundo sensato faz. O mercado financeiro é uma ferramenta. Ele é uma coisa que você usa para multiplicar o teu patrimônio, mas ele não pode ser o principal, entendeu? E aí, a gente criou esse perfil bombou, a gente se tornou o maior do Brasil e tal, até que daí a gente decidiu terminar o perfil de novo. Terminar o perfil e começar a fazer de novo. De novo. Aí tu vai para... Aí veio o NPAC. Aí vem o exatamente. NPAC. O que é o NPAC? Tá? Para fazer resumido. O NPAC é uma filosofia de vida que eu vivo ela desde quando eu tenho 8 anos de idade. Tá? Então sempre vivi essa filosofia de vida. Lá dos teus 8 anos já estava vivendo. Só que eu não reconheci ela como NPAC. Tá? E aí, eu comecei a perceber que todas as pessoas, por mais que elas estudem, por mais que elas busquem evolução, elas não conseguem, às vezes, ter tantos resultados quanto gostariam. Né? Tu já viu gente que estuda, faz curso, mas não cresce, não evolui, não muda. Não desenvolve. E o que eu percebo é que hoje tem muita enrolação no mercado, entendeu? Tem muita coisa. Hoje, quando tu vai pesquisar desenvolvimento pessoal, quando tu vai pesquisar como crescer na vida, como ter sucesso, como ter feliz, tu vai ver que é muito complexo, é muito difícil. Cara, e na verdade, o que eu entendi é que é muito simples. Vamos ver se você segue aqui junto comigo, tá? Claro. Sucesso, riqueza e felicidade. Vamos considerar que isso tudo é a mesma coisa. Sucesso, riqueza e felicidade é o objetivo de todo mundo. Todo mundo quer ter sucesso, quer ser feliz e quer ficar rico. Ótimo. Para você ter sucesso, riqueza e felicidade, tu só precisa de 4 coisas. Pronto, tu não precisa de mais nada. Tu precisa de fé, saúde, dinheiro e relacionamentos. Se você tem fé, muita fé, conectado bem espiritualmente. Se você tem uma ótima saúde para poder viver a vida, se você tem uma boa quantidade de dinheiro para poder viver o que a vida tem a te oferecer, e se tu tem relacionamentos de qualidade para poder conviver, fazer parte do grupo certo de pessoas, você é uma pessoa feliz, tem sucesso e é uma pessoa rica. Ponto. Esse é o segredo da vida. Para ter sucesso, riqueza e felicidade, você precisa de 4 pilares: fé, saúde, dinheiro e relacionamento. Só que, como que você faz para ter esses 4 pilares equilibrados e desenvolvidos? Você precisa de habilidades. Por que uma pessoa não consegue, por exemplo, cuidar da própria saúde? Porque ela não tem a habilidade da disciplina. Por que uma pessoa não consegue ganhar dinheiro? Porque ela não tem a habilidade de vender. Por que uma pessoa não consegue vender? Porque não tem a habilidade de comunicar. Por que a pessoa não consegue comunicar? Porque ela não tem a habilidade de ser uma pessoa criativa e criar uma maneira nova de se comunicar com as pessoas certas. Tu entende? Claro. Então existem 12 habilidades, que são as habilidades essenciais para você equilibrar os 4 pilares. Que são inteligência emocional, coragem, liderança, educação financeira, empreendedorismo, comunicação, vendas, criatividade, Deus, disciplina e propósito. Se você tem essas 12 habilidades desenvolvidas, você consegue equilibrar os 4 pilares e atingir o sucesso, riqueza e felicidade. Ponto. Isso é o segredo da vida. Acabou. Tu não precisa de mais nada. Para pensar no que mais você precisa. De nada. Tenta imaginar você desenvolvendo muita disciplina. Tenta imaginar você com educação financeira, com um propósito definido, se aproximando de Deus. Imagina você com os 4 pilares equilibrados. Não precisa de mais nada, gente. Não é tudo aquilo que os livros falam. E eu sou muito a favor, acho incrível e tal. Mas eu acho que é um pouco complexo. Sim. Eles fazem um rodeio inteiro. Parece que para gerar um conteúdo. Parece que, tipo assim... E eu sou escritor, eu tenho 3 livros, 4 agora. Entendeu? Então, tipo assim, eu sei que no livro tu coloca aquilo que tu quiser. Entendeu? Eu posso pegar o meu livro ali e fazer um livro de 1000 páginas. Com certeza. Só que E ele nossa. Tu pode fazer ele em um parágrafo, entendeu? Então, quem tá escrevendo ali, cara, muitas vezes, ele tá escrevendo também para dar uma enrolada, entendeu? Eu entendo quem gera o conteúdo, eu entendo, faz parte. Só que eu acho que nós não temos muito tempo para ficar escrevendo demais, lendo demais. Eu acho que nós temos que mais viver, entendeu? Nós temos que ler, aprender o essencial para que a gente possa aplicar na vida aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente estuda, para que a gente possa ser cada vez mais rico, mais feliz e ter mais sucesso. Então, a filosofia de vida do NPAC, ela é isso. A filosofia de vida do NPAC é baseada em 4 pilares e 12 habilidades. E essas 12 habilidades, esses 4 pilares, tu promove palestras e também tem, né, agora do Strava, isso? Na realidade, só deixa eu, como eu participei da palestra lá de São Jerônimo, lá no cantinho. Pode comer, Léo. Vou comer. Pode comer, que depois eu te mando a conta, tá? O pessoal só vai nos avisando, tá? Assim, do tempo, né? Tudo. Tá. Não, até amanhã a gente até amanhã a gente termina. Nessa palestra foi muito interessante porque tu falou no início uma coisa muito importante, que são cadeados, né? As pessoas às vezes se frustram por algo que aconteceu há muito tempo atrás e formam um bloqueio, um cadeado que impede essas pessoas de avançar nos sonhos, nos pensamentos, no que fazer. Né? Eu me lembro perfeitamente que tu enfocou muito essa questão dos cadeados. Né?
E depois trazendo o menino de volta aqui, que eu trouxe um rapaz da tua equipe, O Rafa, né? O Rafinha. Eu não abordei nada da palestra porque né, eu já tinha, né, deglutinado a palestra na minha mente, eu não toquei nada. Fui falando, ele e essas cidades, aqui é Charqueadas, aqui não sei o que, blá, blá, blá. Só que eu cheguei em casa assim, cadeados, né? Então tu começa ali num ponto chave de muita gente, né? E eu queria explicar, que tu explicasse esses cadeados. Show. Os cadeados... É por isso que o nome do teu evento é Destrava, né? Pum, cadeado, né? Exatamente. A gente tem hoje o quê? O exército do NPAC são as pessoas que vivem a filosofia de vida do NPAC. Sim. E essas pessoas se encontram em um lugar que é no Destrava. Destrava é um evento presencial que é o encontro do exército do NPAC, digamos assim. E o Destrava ele é totalmente focado em destravar, obviamente. E da onde que sai isso? Tudo aquilo que tu viveu até hoje trouxe onde você está. Então nós somos o resultado daquilo que a gente viveu. Porque na nossa vida nós tivemos muitas experiências que geraram vários tipos de sentimentos. E esses sentimentos se tornaram cadeados. Os cadeados nada mais são do que aquilo que tu acredita. Por exemplo, eu sou pobre. O que é isso? Isso é um cadeado. É uma coisa que você acredita a respeito de você. Por que você acredita nisso a respeito de você? Porque em algum momento teve uma experiência que gerou um sentimento que fez tu se sentir pobre. Ou senão, eu sou feio e ninguém me quer. Por quê? Porque tu teve alguma experiência em algum momento da tua vida impactante ou uma experiência muito repetitiva de pessoas que te promoveram na tua vida um sentimento de que você é feio e ninguém nunca vai te querer. E aí tu vive hoje aqui travado e não consegue ninguém. Porque tu se sente feio, tem baixa autoestima, é babá. E às vezes nem é teu, né? É de outra pessoa. Exatamente. São cadeados que às vezes são colocados por outras pessoas. De experiências delas. É igual, por exemplo, assim, quer ver só? Uma criança que tem muito medo do mar. E ela nunca entrou no mar. Por quê? Porque a mãe, ela uma vez se afogou. E a mãe colocou na cabeça da criança que o mar é muito perigoso. Mas como que tu diz que o mar é perigoso se tu nunca entrou no mar? Quer ver um exemplo? Exatamente. Dizer que os europeus são fedidos. É um cadeado do povo aqui da América Latina. Diz que o europeu é fedido. É fedido. Por quê? Porque tem muita gente que nunca foi pra Europa e diz que o europeu é fedido. Como que tu fala? Como é que você pode saber? Tu entendeu? Claro. Então é igual... Não tem como tu saber, porque tu não viveu a experiência. Mesma. Mas é a mesma. Experiências, sentimentos e cadeados. Então você teve várias experiências na tua vida que geraram sentimentos e criaram em você cadeados que te seguram onde você tá. E o segredo é você destravar esses cadeados para conseguir viver o NPAC, para conseguir desenvolver habilidades. Porque senão você se torna aquela pessoa que faz de tudo e sempre volta para o mesmo lugar. Você enriquece e depois empobrece. Você emagrece, depois você engorda. Você melhora o teu relacionamento com Deus, distancia de Deus. Você encontra o amor da tua vida, depois começa a atrair. Sabe? Sempre tem aquelas recaídas. Por quê? Porque os cadeados da tua vida te puxam de volta, estão te segurando aquilo que você acredita. Eu quero muito ficar rico. Eu quero muito, muito, muito. Mas eu tenho um cadeado que diz que eu sou pobre. Então, tu vai, se esforça, fica, até que tu começa a gastar o dinheiro inconscientemente com coisas desnecessárias e tu volta pra estaca zero. Porque o teu cadeado te diz, tu é pobre, fica aqui. Entendeu? Que loucura, né? Não sai daqui. E aí, pra você que quer, né? Até havia uma encenação muito legal que tu fez com o rapaz, né? Da plateia. É legal, de segurar. Muito legal. É um ali é uma representatividade bacana. muito bacana. É assim a vida, é assim a vida. E em todas as áreas. Na área financeira, área espiritual, área emocional, área profissional, tudo. Nos relacionamentos, na comunicação, é tudo a mesma coisa. Eu falei pra Vitória, olha, a palestra dele abrange todos os pontos essenciais da tua vida. Não só financeira. Sim, porque é uma parte. É uma parte dela. Mas o resto é tudo relacionado... É o todo, né? Na verdade. Todo, não tem da como essência falar do da vida todo da pessoa, né? Exatamente. E é isso que a gente quer trazer. E são poucos que entendem isso, viu, Léo? A gente quer trazer essa simplicidade, entendeu? Essa coisa que é muito simples. Tu tem os teus cadeados e pra você sair daqui e ir pra lá, ou seja, mudar, melhorar, você precisa destravar. Claro. E pra destravar os cadeados da tua vida, assim como os cadeados são criados, eles são também... São criados não, né? São travados em ti, eles são destravados. Como que se cria um cadeado? Uma experiência gera um sentimento que cria um cadeado. É o lado inverso. O que eu preciso para destravar o cadeado? Eu preciso de uma nova experiência. Só que uma nova experiência que gera um novo tipo de sentimento. E esse novo sentimento vai destravar o cadeado. E isso é o Destrava. Isso é um conhecimento que a gente compartilha dentro da nossa comunidade. Digamos assim, é uma ferramenta que todo mundo que vive no NPAC tem que utilizar para conseguir evoluir na vida. Tanto que, por exemplo, dentro da escola, nós temos um treinamento online que se chama Destrava também. Que é um treinamento... É uma escola online?
100% online. Ah, tá. A escola NPAC, né, onde a gente concentra, o nosso centro de treinamento, onde a gente treina todas as pessoas que vivem nossa filosofia, é uma escola 100% online, que tem encontros presenciais do Destrava, entendeu? Então a gente se reúne periodicamente e tal, em determinados lugares, para conseguir se conectar pessoalmente. Ambiência também, Ambiência, né? Exatamente. Então os cadeados são isso. Os cadeados são aquilo que existe simplesmente. E eles vão continuar existindo sempre. É importante a pessoa... Também o que acontece hoje é que dentro da evolução, do autoconhecimento, as pessoas acham que vai chegar um momento que elas não vão precisar mais de nada, porque vai estar tudo resolvido. Entendeu? Eu agora destravei a minha vida. Eu não preciso fazer mais... Cara, todos os dias tu tá tendo novas experiências. Todos os dias que tu tem novas experiências, tu cria novos cadeados. E esses novos cadeados podem te limitar. Então tu precisa constantemente estar destravando. É uma coisa diário, eterna. né? O NPAC, ele não é uma palavra motivacional. O significado, né? Não para até conseguir. É uma filosofia. Não para até conseguir. Hoje de manhã eu dizia, Legal. pá, Vitória, não me lembro. Não se lembra? Não para. Não para até conseguir. Que legal. Não para. O significado do NPAC é a frase mais importante, né? Porque se você não para, o único destino é conseguir. Então a filosofia é não para até conseguir. Porque para tu conseguir tudo aquilo que tu deseja, é só tu não parar. Tudo aquilo... Nisso eu tenho orgulho muito da minha filha, porque a minha filha... eu tenho 3 ao filhos. menos. Agora vou te devolver. Porque ela tá no NPAC, ela nem sabe. Ela vive essa filosofia? Ela vive, porque na realidade é uma pessoa muito inquieta. Né? Ela estava muito bem empregada, né? Ganhando um bom salário, relativamente. Sim. Hoje no país ganhar um valor acima de 8 mil, 6 mil, é um bom salário. Pô, né? imagina. Né? E ela chegou e disse, vou largar tudo porque é o seguinte, o meu negócio é TV, eu quero comunicar, eu quero falar. Aí se tornou jornalista. Uau. Né? Foi para o Boticário revendedora para pagar A minha autoescola. autoescola, faculdade, que ajudou também a pagar. E quando ela disse para mim, a mãe dela chegou e disse, o quê? O que é? Tu ganha tanto, o que tu vai fazer? Não, e antes de conseguir... Aí o só pra papai aqui... contextualizar, até foi o último episódio nosso, né? É. Assim, eu cheguei pra minha mãe e pra meu pai assim, vou me tornar supervisora, que era, no caso, acima de revendedora. Eu tinha 17 anos, ia fazer 18. E aí a minha mãe disse, você tá doida? Tu é tão nova. Ó a trava. Como é que tu cadeado. vai Ó o conseguir? cadeado. Como é que tu vai conseguir? vai Tu não tem conseguir? experiência. Não tem experiência. Não sei o quê. Mas não no sentido de, mas assim, tipo, preocupada da minha Preocupada, doidice. claro, de tipo assim, né? Vai se frustrar, vai se se frustrar. Querendo proteger, na Sim, verdade, claro, né? claro. E aí, assim, não, mãe, eu vou conseguir. Falei assim pra ela. E eu entreguei meu currículo, me chamaram na mesma semana de vários candidatos que tinha, me contrataram, comecei a ganhar super bem, porque vendas é assim, né? Sim. Tu acaba, às vezes, sabe, sendo um né? número, às vezes, dentro de uma claro, empresa, claro. dentro de um comercial, no sentido, porque assim que tu, Sim, né, sim, tu sim, tenha... sim, E eu comecei a ganhar porcentagem disso, daquilo, comecei a ganhar bem nova, né? E aí eu, assim, mãe, vou largar tudo. Não, chegou para mim esse pai, eu vou largar tudo. Ó, eu tô aqui para te apoiar. A minha mãe, ela já, carteira assinada, estabilidade, fica naquela né? Já tava quadradinha. tudo programado. É, Mas sabe o que é massa disso? É que o NPAC, ele é algo que ele tá presente em todas as pessoas Com certeza. que têm sucesso, são ricas e são felizes. Então, para tu ver o NPAC na prática, é só tu olhar para uma pessoa. Então, tu olha para ti e tu vê que tu é rica, tu tem sucesso, tu é uma pessoa feliz. E pra te Então- ver, quando vê a minha mãe com a mentalidade do que passaram pra ela, de algo que nem ela tinha, Exatamente. é uma coisa que leva a outra, né? É bem- então, é viu, exatamente mãe, tu isso. tem que participar. E é o caminho. E isso, se tu for parar pra ver, o NPAC, beleza, ele é uma filosofia nossa, nós criamos, é patenteada, é nós que De criamos. vocês. Só que a essência disso é milenar. Com certeza. Todas não as tem. pessoas Com felizes são pessoas que têm 4 pilares equilibrados. Tu nunca vai encontrar uma pessoa feliz de como é que verdade se diz? sem os 4 pilares É equilibrados. atemporal, é Quer ver só? sempre, né? Pega um exemplo. Alguém que tem muito dinheiro, tem uma família maravilhosa, tá? Uma família incrível, ótimos relacionamentos, uma saúde incrível, só que não acredita em Deus. Não tem uma conexão espiritual. Esse cara não é feliz. Não é. Tu vê na cara, tu vê nas atitudes, tu vê na conduta da pessoa que ele não é uma pessoa plena. Ele não é pleno, cara. Porque se tu não acredita em algo... Já se tu não identifiquei. acredita em Já nada, identifiquei. se tu não acredita em nada, tu não Claro acredita que em eu não você. vou. Tu entende? Claro. Se tu não acredita em nada, tu acredita em você. Então, por mais que tu tenha Exatamente. dinheiro, por mais que aparentemente as métricas do sucesso se encaixem, isso não é sucesso de verdade. Porque o sucesso é a felicidade. Eu tenho muito isso comigo. Assim, ó, eu já
Graças a Deus, me conectei com bastante pessoas muito bem-sucedidas, tá? E tem um episódio muito marcante que eu vou contar aqui agora pra vocês. Tem um episódio que tava um cara, e esse cara, os caras muito rico mesmo, muito jovem, os caras muito, muito feras, tá? Um deles na mesa, tá? Nós tava eu, o Matheus e esses caras sentados na mesa, junto, conversando, trocando ideia sobre negócio e tal. Só um deles, tinha faturado 100 milhões de reais em 2022, tá? 2021, aliás. 100 milhões de reais de faturamento da empresa dele. Ou seja, um cara muito bem-sucedido. E esse cara é um exemplo, é um cara referência, entendeu? Um cara que milhões de seguidores, uma pessoa muito relevante, entendeu? Extremamente saudável. Um cara espiritualizado, a princípio, assim, que tu vê que é um cara bem desenvolvido, um cara com ótimos relacionamentos, né? Tanto que ele tava ali com a gente, uma pessoa que, pô, bem relacionada, com muito dinheiro e tal. E esse cara, tal, ele tava ali conversando e tal. E aí, eu, quando eu tô falando com qualquer pessoa, eu metrifico, entendeu? Eu conheço a pessoa e eu vou metrificando. Vamos ver os pilares dessa pessoa para eu ver qual o nível de sucesso que ela tem. Para mim, o sucesso não é medido pelo dinheiro, é medido pelo equilíbrio dos pilares. E aí, esse cara, muito bem sucedido a princípio, ele começou a falar com um amigo dele sobre uma mulher que eles pegaram junto e não sei quem, e bababá. E eu comecei a associar assim, falar, mas cara, tu não namora esse cara? E eu comecei a perceber que o cara tava namorando e ele tava falando da mulher que ele tinha pegado com o outro enquanto ele tava namorando, sabe? E aí chegou a namorada desse outro e ele disse, olha, ela tá chegando, fica quieta. Ou seja, queria esconder dela. Naquele momento a minha métrica se encaixou. Calma lá. Eu tô diante de quem? Eu tô diante de alguém que tem muito dinheiro, ótimos relacionamentos, uma excelente saúde, ótimos vínculos de amizade, uma excelente saúde, uma boa espiritualidade, mas ele não tem o pilar dos relacionamentos desenvolvido. Porque se ele tem que trair as pessoas para se sentir bem, se ele é uma pessoa que ele tem que trair a esposa, a namorada dele, ou até, enfim, ele não é um cara de sucesso, ele só é um cara rico. E eu sou sempre assim. Quando eu olho para uma pessoa, ou eu me relaciono com qualquer pessoa, qualquer tipo de vínculo, eu analiso. Peraí, vamos ver os pilares dessa pessoa. Porque através dos pilares, tu consegue entender tudo sobre a pessoa. Tudo, absolutamente tudo. O que tem que melhorar, e o nível de felicidade dela. E ali eu entendi que aquele cara, ele não era feliz por completo. Porque ele só tinha aqueles 100 milhões, ele tinha faturado. Só que, pô, se tu tem tanto dinheiro assim, e tu precisa ficar escondendo e cuidando do que tu vai falar, porque senão ela vai descobrir, que merda de vida tu vive? É verdade. Tem que ficar cuidando do celular, tem que ficar cuidando do que tá falando com os teus amigos. Então, não é... Desrespeito a ele, na verdade. E aí, qual que é o problema hoje que eu vejo? Que o comum tá se tornando normal. É que as métricas do sucesso, elas estão equivocadas. As pessoas não avaliam o sucesso dos outros pelos 4 pilares. Avaliam só pelo dinheiro. Claro. Avaliam pelo número de seguidores, pela popularidade, pela beleza, pela estética, entendeu? Pela saúde física, vamos mudar, o cara bombadinho, a mulher gostosona. Não é isso. A felicidade não pode ser metrificada por um dos pilares, tem que ser metrificada pelos 4. Porque são esses 4 pilares que equilibrados vão trazer a real felicidade. E hoje no mundo, nós temos um mundo cada vez mais infeliz. Com e é certeza. tão comum ser infeliz que está se tornando normal. Então as pessoas não se incomodam em serem infelizes. A pessoa está no trabalho dela, ela não está feliz. E ela não se incomoda mais, porque todo mundo está infeliz, né? A maioria dos meus colegas são infelizes. De fato foi Então, o que aconteceu, né? Porque tudo daí bem. eu tava ali, né, no fim. Ela tava ali e disse, eu vou sair Fui porque pra trabalhar não... pra TV, né? Trabalhei, foi Ela ótimo. chegou que nem tu. Onde é que eu vou chegar aqui? Sim. Qual que é a perspectiva? não tinha mais. Eu ia será só... que eu vou comprar a O empresa? Boticário, né? Será que eu vou chegar no, ultrapassar o cara que trabalhou anos ali? Sim. Então foi o mesmo raciocínio. Daí eu fui pra TV, né? Daí fui como estagiária. Assim pensa, né? Tava ganhando super bem. Como estagiária. Recomeçou. Recomecei, mas aprendi coisas que em 2 anos eu tenho certeza experiências. que eu Sim. nunca vou viver na minha vida em nenhuma outra emissora, porque Sim. eu aprendi demais. Que legal. Então, sou muito grata a tudo que eu passei, mesmo que situações adversas que possam ter acontecido durante o caminho, né? Saí da TV porque não estava mais acrescentando, eles não estavam mais acrescentando também a mim numa escala de crescimento. Daí tentei um programa de turismo, né? Foi, acabou não dando certo, né? Daí recomecei de novo, comecei numa ânsia de tour e fui indo. Fiz freela e Ubra TV, isso e aquilo. Fui para a prefeitura de Cachoeirinha, que foi meu último emprego. Eu fiquei 1 ano lá. Também vi que não era assim mais assim o que eu queria. E o podcast, quando eu vi o podcast, sabe? Eu gosto de me comunicar, eu gosto de entrevistar. É diferente de TV. Sim, Pra mim é um desafio estar aqui. Por quê? Sim. Porque TV é quadradinho. Tu pega o microfone, o cinegrafista do outro lado, sabe? E tu dá a notícia que tá ali. Agora, eu tô aqui contigo numa Sim. conversa de 1h30, onde eu posso rir, eu posso Sim, brincar. É variável. algo que Sim. me tira da minha zona de conforto. Sim, é e desafiador, que a imagino. cada episódio
Vai a gente evoluindo. vai evoluindo. Vai destravando. Vai destravando, né? A minha mãe, olha, filha, tu já melhorou nisso. E o pai fala assim, filha, melhora nisso aqui. Você tá falando muito né, tá falando muito tipo. Aí já entra o pai bobo, já. Mas, de maneira geral, é isso, né? Acho que... Que loucura. Que legal. Eu acho que é muito legal, achei tua palestra, né? Recomendo. Que legal. Aquelas cidades que tem, eu vi que tu teve uma agenda intensa no Rio Grande do Sul. Sim, né? sim. Aí vem as oportunidades, né? Que eu cheguei para Ana, o negócio é o seguinte, quando tu precisar de alguma coisa, tu me fala que eu conheço um monte de prefeito, aquela coisa toda. A gente conseguiu alguns locais para fazer a palestra. E ajudou muito, meu Deus. Não, capaz, foi de coração. Só que aí, claro, né? Empreendedorismo, né? Vou vender a palestra do Léo. Pô. Eu disse, olha, tem uma empresa, uma produtora, né? Então a gente tem um monte de conhecido em várias empresas. Né? Então o Léo e o Alex, que é o ex-jogador do Inter, né? São 2 palestrantes da empresa, a Uni Brasil Eventos. Não, isso né? é um prazer gigante, gigante para mim, porque... A Ana me perguntou, mas como assim, Ana? Calma. Não, é engraçado, né? Chega o pai em casa, né? O pai tá sempre falando, Ana, vendo isso do Léo, isso e aquilo. E vai fazer um portfólio aí, Ana, vamos vender essas palestras. Legal, eu acho que tem que chegar na empresa onde tem gerentes, tem isso, tem aquilo, e a gente conhece um pouco. Sim. Né? Não, isso para mim, particularmente falando, é uma coisa muito... Desculpe até te falar assim. Não. Isso para mim é uma coisa muito, muito significativa. Por quê? Porque eu entendo que... Eu acredito, o empreendedorismo, para mim, tá? Ele é o que mudou minha vida. Não o empreendedorismo em si de montar uma empresa, mas a atitude empreendedora, entendeu? A arte de empreender. E eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada a isso, entendeu? Porque eu sei que dentro de uma empresa existe um grande poder. Mas, meu Deus. Uma empresa, ela muda tudo. Muda? Muda a vida de todos os colaboradores, direta e indiretamente. Ela muda a vida dos clientes. Com certeza. E eu vejo que o quê? Qual que é o problema, né, de nós vivemos num mundo onde o comum cada vez é mais normal? É que tudo piora. Porque o atendimento piora, as pessoas ganham menos dinheiro, elas ficam mais endividadas, elas ficam mais infelizes, elas não sabem lidar com as suas coisas ruins. Então, levando o NPAC, levando essa filosofia, entendeu? Para, por exemplo, dentro de uma empresa, a potencialização disso é muito grande. Mas, entendeu? meu Deus. Porque quando o empresário entende o NPAC, quando os funcionários entendem o NPAC, já era. Porque todo mundo com essa mentalidade de entender que a riqueza, que a felicidade depende dos 4 pilares. E esses funcionários, esse empresário em conjunto trabalhando por um propósito, por uma missão, que é a missão da empresa. Porque muitas empresas hoje nem sabem. Os funcionários nem sabem por que estão trabalhando ali. Estão trabalhando ali para ganhar R$2.000, R$3.000. Para chegar no final do mês ali, ganhar e deu. Agora, deu. quando tudo isso se alinha, entendeu? E todos estão juntos numa mesma missão, já era. Isso potencializa. Ou como assim, né, Léo? 5 para 6. O bem-estar. Eu saio a 6. 3 para 6. Já era. E aí, imagina esse cara, como que ele tá atendendo o cliente na ponta, entendeu? Como esse cara... Nossa. Chegar um cliente 10 para 6, ele vai excomungar o cara. E a gente olha isso... E coisa boa fazer o que gosta, né? Eu, na TV, o pai ficava louco comigo. Eu voltava, às vezes, noite pra casa. Mas não termina às 5 horas. Tava lá era 11 horas lá. Queria aprender, saber, evoluir. Né? E a gente percebe isso nitidamente, tá? E isso vem cada vez mais forte. O pior, Léo, só pra não... Tranquilo. Agora vamos dar uma relaxada, assim. Tô esperando ela, né? Falar isso. A história já conhece a história. Coisa, não sei o que, tô esperando, né? E ali não vem. Eu disse, eu só vou fazer mais uma matéria. Eu disse, mas 9 horas, aonde tu tá? Tô fazendo uma matéria, mas aonde? E tô na TV, Vitória. Estamos aqui no Morro da Cruz cobrindo um tiroteio dos traficantes. Bem de boa. Sai imediatamente daí, por favor. Tu tá com colete? Não vou sair. Sem colete. E começou uma briga no telefone, rapaz. Tem que ver os dois, né? Sai daí. Não, sai daí. Tu vai levar um tiro. Imagina que doideira. Pai, eu amo isso, que eu amo. Eu vou cobrir guerra ainda. Não. Aí tu me matou do coração. Assim, tu vai morrer, tá ganhando pouco. Quem é que vai te pagar isso aí, o seguro de vida, não sei o quê? Vou ligar pro dono da empresa. Sim, liga, eu não vou sair daqui. Não vou sair daqui. Que loucura. É isso aí. Mas, Léo, é o que ama, é o que gosta. Exatamente. A gente tá chegando já no fim do programa, né? E eu quero te agradecer por ter aceitado foi um aqui. Não, eu quero falar do Destrava que vai ter em Porto Alegre. Só pra gente dizer, de conduzindo, né? Porque não sei se tem outras gravações também, mas...
Tá, então tá. Ah, Ainda tudo temos, tranquilo. aí conseguimos Tamo- ainda desenvolver, assim, só pra não atrapalhar aqui a operação. Mas, enfim, vamos falar tanto do Destrava já pra Na só não realidade, perder o... durante a palestra, a gente foi muito legal a palestra, né? E que o Léo, numa oportunidade, coloca essa possibilidade das pessoas ter participado do NPAC, né? E, pelo que eu entendi, tem um dia específico que realmente vai para o ponto, assim, crucial, que é o Destrava, Sei. né? E, pelo que a Ana me falou, vou deixar tu falar, evidentemente, te convidar os teus alunos, né? Te colocar à disposição. Dia 17 de junho é o 17 de Destrava junho, de Porto aqui Alegre. em Porto Alegre. Eu estarei lá, viu? Então já Aí, ó, show de bola. convido Pô, vai ser vocês, show. né? Mas Convido agora todo ficou melhor mundo. ainda o Destrava. Tu vai Eu também? estarei lá, Vai claro que também, vai. tá já bom. tá. Se não Fechou. vai, eu arrasto, É isso aí, né? tem que ir Vamos, mesmo. Tem que ir né? mesmo, vão ser muito bem recebidos lá. Então, pelo que eu entendi, é a escola que te coloca esses 12 pilares de forma muito intensa e objetiva. Isso. E vai ter esse encontro que, para mim, não sei se eu estou certo, agora que eu quero que tu vai dar o teu, né, o dono, né, o proprietário. Acho que para mim o Destrava é aquele momento assim O Destrava, ele é o quê? Ele fundamental, né? Ele é uma... Como é que funciona o destravar da nossa vida? Experiências geram sentimentos, criam cadeados. Para destravar, eu preciso de novas experiências. Então, novas experiências geram novos sentimentos e destravam os cadeados. Só que, muitas vezes na vida, os cadeados mais profundos nossos, né, são cadeados que foram criados através de experiências muito impactantes. Então, alguma coisa muito ruim ou muito forte. Também não é uma coisa necessariamente ruim, mas é uma coisa impactante aconteceu. E isso está guardado dentro de ti até hoje e nós não temos a capacidade sozinhos de identificar. Porque o nosso próprio cérebro, nosso organismo, ele esconde de nós nossas maiores dores para a gente não sofrer. O Destrava é o lugar onde todas as pessoas ali, é claro, terão a ajuda necessária através dos conhecimentos, através de dinâmicas, através de exercícios, através de uma estrutura. Todas as pessoas vão ter a ajuda necessária para conseguir identificar esses cadeados mais profundos e conseguir destravá-los nos 4 pilares. Então é um dia inteiro focado nos 4 pilares, em destravar os 4 pilares da vida através de exercícios, dinâmicas, atividades, vivendo o NPAC na prática, se conectando com as pessoas certas e aprofundando todos esses assuntos que englobam a filosofia de vida do NPAC. Então o Destrava é uma experiência. Mas mesmo quem não é membro agora, por exemplo, É pode isso que eu ia ainda se perguntar, tornar membro é. e participar Pode. ainda ou não? Hoje os ingressos do Destrava estão esgotados, né? Então a gente só está com ingresso para convidados e participantes já da escola. Então até março, a gente veio para cá, até março os ingressos estavam abertos para todo mundo. Ou seja, qualquer pessoa, mesmo quem não faz parte da escola ainda, só Sim. conhece a filosofia, poderia ir. Agora os ingressos estão somente para convidados ou para quem faz Perfeito. parte da escola e quer garantir o ingresso. Perfeito. Então vai Sim, ser para bem... limitar, né? Porque senão daí Mas eu já sei que já passou de 1000. Isso aí vai que ser muito legal. lindo. Vai explodir. Não, vai ser muito lindo, vai ser muito fera. Vai ser o nosso Legal maior mesmo. evento, provavelmente, até hoje, assim, evento de grande porte. Vai ser muito legal. É muito legal ver a vibe da galera. São todas pessoas que estão vivendo a nossa filosofia ou estão prestes a começar a viver. Tá, Léo, e tá ali, depois da palestra ali, várias pessoas ingressaram no NPAC que eu vi, né? Matheus estava lá, eu vi a correria. Na do correria, Matheus. não, Matheus é o cara. É louco para ajudar ele. Não, Matheus, peraí que eu já vou ter umas, né? Já dou uma comissão aqui, mas fiquei frio. Tá, ele ingressa na escola e quanto tempo ele fica? Boa pergunta. A escola, por quanto tempo será ideal viver o NPAC? Sempre. 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 Então a escola, na verdade, ela tem uma grade, né? Ela tem suas matérias, ela tem o seu cronograma. É como se fosse uma faculdade, só que não tem nada a ver com uma faculdade, porque é diferente, mas tem uma estrutura toda. O que eu tenho como experiência, tá? É que em 5 anos vivendo no NPAC, a pessoa ela realizou tudo aquilo que ela quer e ela vive em uma outra estratosfera. Perfeito. E eu digo isso pela minha vida. Entendeu? Eu, pra conseguir, digamos, atingir um nível... Nossa, tô longe de estar onde eu quero, ou de ser perfeito. Mas eu me considero um cara muito bem-sucedido. Por quê? Porque eu sou muito feliz. Claro. Porque eu vivo bem, eu tenho uma qualidade de vida financeira boa, tenho os 4 pilares equilibrados. E isso demorou 5 anos. Em 5 anos, vivendo o NPAC, equilibrando os 4 pilares, desenvolvendo as 12 habilidades, se conectando com as pessoas certas, fazendo parte do grupo certo,
qualquer pessoa tem a vida transformada. A gente percebe isso, tá? Através das pessoas que estão já vivendo isso há mais tempo. Então nós temos já pessoas alunos, que vivem isso há 2, 3 Claro. anos, 4. E aí, cara, tu vê que as pessoas são totalmente outras. São pessoas que dizem assim, eu nunca mais paro de viver Tem isso. pessoas que desistem assim no meio do caminho. Muitas, Deve ter, muitas, claro. muitas. A gente tem uma jornada, né, dentro, e a gente sabe que normalmente no segundo semestre, tá? No final do primeiro ano as pessoas tendem a desistir. A desistir. Por quê? Porque o comum se torna normal. Claro. Então, é muito mais fácil. Porque viver o NPAC é uma facilidade pro teu sucesso, riqueza e felicidade. Só que é uma dificuldade pro teu fracasso. Claro. O NPAC ele é totalmente inimigo do Claro, fracasso. claro, Com claro. certeza. E ser um fracassado é muito confortável. Então, voltar pro fracasso é 2 toques. É, um Nada pulo. como aquela velha história que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Exatamente. Né? Exatamente. E o NPAC é a justamente mesma isso. coisa. Não é o tempo da pessoa, é o tempo que leva para Exatamente, de ter que progredir. atingir, né? Não totalmente, né? E, Mas e atingir. tem também aquela coisa assim, né? Tem gente que acha que falar NPAC ou usar uma camiseta NPAC vai tá resolver tudo alguma coisa, meu resolvido. amigo. Não, isso aqui não é Não, uma frase. eu gostei muito da palestra. Tu disse assim, ó, gente, eu não vim aqui... Isso aqui é uma coisa superficial, Sim. né? Muita gente vem dar palestra, no outro dia tu sai daqui motivada, chega no outro dia tu faz a mesma merda que tu fez sempre. E não muda nada. Não adianta nada. Exatamente. E eu concordo plenamente contigo. Eu acho Exatamente. que tu foi muito feliz ali naquela tua observação da Que palestra. legal. Fico feliz que tenha gostado. Vai ser um prazer receber vocês lá. Vai ser um prazer de certeza. verdade. Vai ser um momento muito histórico. Léo, quero te dar um presente. Opa! Ah, é? Do nosso patrocinador da Planalto. Que prazer! Transportes. Caraca! Isso aqui é pra te Patrocinadores. aproveitar no momento, né? Sendo dos Pô, nossos quando tu patrocinadores. tiver. Pode abrir, Léo. É fica à térmico? vontade. É térmico? É térmico, Pô, claro. Matheus, isso aqui é muito Não, útil, Matheus, cara. tá. Agora nas viagens, né? Não, tá de aí. verdade. a gente tem, a Não, gente é tem. térmico, olha aí. Ó. E tem, Putz, cara. eu Tem não vou uma- fazer tu botar o chapeuzinho na Planalto. O que é isso aqui? Esse daí Aí, é uma... não, tu tem que abrir, tu tem que abrir. aí, então, calma aí. Não sei se tu gosta de... Enquanto vai abrindo, né, vou falar um pouquinho da Planalto Transportes, que tem como a segurança a prioridade de cada passageiro. Eles também têm a questão do turismo, são vários pacotes de viagem. Nós temos para qualquer pessoa que aplicar no site oficial da Planalto, Papo do Dia 20 ganha 20% de desconto na emissão das passagens. Olha só, tá vendo? Olha Aquele só, churrasco. já tem, Sabe ó. fazer Obrigado. churrasco, Você Léo? corta até o dedo. Olha, vou te Ai, falar, vocês coloquei são dos numa- melhores. Não são dos melhores. Mas manda o Matheus Não, fazer e não, tu corta. tá, Agora vai tu vai ficar cortar claro. com a Pô, foto da mas eu Planalto. gosto de carne, né? Isso que Ah, importa. então é isso então que esse é o importa, principal. já veio caminhada. Caraca, que top, obrigado. De verdade. Não, isso aqui mesmo vai ser muito útil. Com Não, isso aí certeza. pra Porque a vocês gente é útil. viaja, É. a gente viaja e precisa de térmica. A gente De tem, tá, inclusive, né? só que ela não é flexível, não está precisando. Sim, muito. essa é bem- flexível mesmo. Que Agora bom que não tu top gostou. demais. Que Pô, bom que tu Falar obrigado. gostou. também da Solar Sul, que é nossa outra patrocinadora, são 6 filiais aqui no Rio Grande do Sul e mais de 3.500 projetos, sendo referência em pós-venda no sul do Brasil. É? Então, Léo, foi aí, olha, eu acho Pô. que deu o quê? Mais de 1h30 de conversa, foi Eu super também tenho um legal. presente pra ti. Ah, eu vou Que continuar não agora. perdeu a graça, né? Perdeu a Graças- graça. Não Me dá uma- perdeu. Graças a Deus, sabe por quê? Porque tomou meu peguei livro, eu dele. não sei onde está. Eu parei na página 75, no 75, Mato Grosso. no Mato É, Grosso. no Mato Grosso, é. Legal. Tu começou certo, né? O livro. Comecei certo, ao contrário. Certíssimo. Não, mas tu leu a primeira? Claro. Li, Tu claro. leu essa aqui, né? Li É, essa vai aqui e aí adiante. depois... Porque tem gente que me manda já mensagem passa. depois, manda mensagem dizendo, Léo, eu acho que tu fez uma Não, coisa quando errada. você mudou ligou ao pra contrário. ela, disse Ele assim... já falou. Tu viu, né? Tu lê bem. Tu lê bem isso aí. Assim, claro, mas como assim tu lê bem? Tu lê bem. E aí Ah, o ele me Matheus lá tinha me assustou, eu não alertado, tu lê entendi, bem. né? Ele me falou, tu lê bem, na Tu primeira lê bem, página. né? Tu deu, lê tá, bem. pai. Essa assim, claro que eu entendi, pai. Eu entendi. Quando eu li, eu já entendi. Já pegou a visão. Já peguei a visão do negócio. Deixa eu fazer aqui uma... Mas, assim, falando, foi muito legal, né? Assim, todo esse bate-papo. Acho que todo mundo que acompanhou gostou, pôde te conhecer um pouco melhor da tua história, né? Sobre os pilares. Tem as tuas redes sociais, depois eu vou pedir pra Pra te poder te poder divulgar. divulgar, né? Pra gente. Vai ter bastante recorte no Instagram, Pessoas que TikTok, querem também tudo que é participar lugar. do NPAC também. É, isso Por aí. favor, Léo, Tá aqui, ó. dá um Pronto. feedback. Esse aqui é teu agora. obrigada, Teu, viu, 100%. Bom, Não, de verdade, muito Não tem obrigado. mais idade pra Foi ficar um prazer. Foi um prazer de verdade, muito, muito, muito feliz. Fazia tempo, né, que não conseguia encaixar a agenda para um podcast. É Fazia verdade, tempo mesmo, né? desde janeiro, eu acho, que eu não conseguia, porque é muito corrido. Não, mas eu E peguei foi ali a muito- tua foi agência, ô, perfeito. Ana, e botei na Ana uma pilha. Ana, Não, ele vai estar lá em Canoas, Não, é um 30 prazer. minutos. Ai, E foi quando legal, a gente, né? nossa, Foi demais, legal. demais. E quando são pessoas, pô, boas, Ah, que, muito pô, obrigado. desenrolam também. Eu costumo sempre falar, né, que o podcast, ele é, nossa, ele é, É às verdade. vezes mais, né, do host do que do convidado. É. Por quê?
Porque o convidado pode ser que fale até mais, né, e tal. Só que as perguntas certas geram as melhores respostas, né? Com então, certeza. pô, tu conduziu muito bem. Nem se fala, né? Pô, vocês foram excelentes, Ai, de verdade. que bom. Muito Obrigado, obrigado né? pelo convite. E Minha primeira vai ser um participação, prazer. não sei se estou Primeira, Vai ser um aprovado. prazer vir tá de aprovado, novo, a tá gente se aprovado. conectar Com e certeza, tamo com junto. certeza. Vai Léo, vir. obrigada novamente, Obrigado tá? a vocês. E obrigada a todos que nos acompanharam, né? Antes de a gente fazer essa parte final, vou agradecer as gurias que fazem a minha produção, começando pelo Luke, da loja Cissa. Elas ficam na Avenida Flores da Cunha, 1789, em Cachoeirinha. Looks lindíssimos. A make da Natália Beauty, na Avenida Cis Brasil, 5380, aqui em Porto Alegre. Ela que já faz minha maquiagem há muito tempo. E finalizando com o cabelo do Espaço Léo Sampaio, Avenida Teixeira Mendes, 360. Um beijo pra Thaís, que já me acompanha há bastante tempo. E obrigada, paizinho. Eu queria dizer para vocês, para o Léo, para todos que estão me escutando, que o cabelo fui eu que fiz, eu que escolhi minha roupa, mas parabenizo as pessoas que estão fazendo cabelo, look, essas coisas todas, né? Mas fui eu que viu assim, um gelzinho, aquela coisa toda, né? Que ficou bem. Ficou né? ótimo, Ficou ótimo. autorizado. Obrigada. Mas agradeço também para ti por ter participado pela primeira vez, é uma honra. Pô, o prazer foi meu, de verdade. Cara, não sei qual é o motivo. Deus às vezes coloca as coisas a gente não certeza. sabe o porquê, né? Eu antigamente perguntava os porquês. Agora eu não pergunto mais. Agora eu estou agindo, Sim. né? Então, desde que eu via, porque eu ia numa palestra lá em Capão, mas Sim. desde que eu vi, gosto muito de ti, viu? Pô, a palestra obrigado. ajudou no sentido de ser aquela coisa de coração. Que legal. Entendeu? Fico feliz. Então, tu pode ter certeza que tem um parceiro aqui, tanto comercial como um cara. Se tu me chamar 3 da manhã, tô aqui perdido, tu Pô, pode ter certeza. Que Obrigado, a gente- isso que tem Bom, muito valor. De verdade, eu muito agradeço, obrigado. Vitória, Mesmo. pela participação. Muito obrigada a todos que participaram desse podcast. Quarta-feira nós voltamos, né? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que ali vai ter sempre bastante informação. Um beijo, gente. Valeu, tchau.